Boa noite! Quanto tempo que eu não vejo vocês? Hoje nós estamos aqui. É verdade, ó, coloquei até um brilhinho para ver se a gente fica melhor, para poder receber todos vocês que estão aqui comigo. Eu quero saber como tá o áudio, se alguém puder me responder, vai ser fantástico. E hoje nós temos uma convidada inusitada, na verdade, que é a primeira IAO que vai falar comigo no Através do Espelho, fazendo a diferença e mostrando também que o Através do Espelho tem a diferença em relação a isso, para não ter preconceito, para não ter problema, para não ter nada. Desculpa, agora eu voltei aqui, ó, tô normal. Então vamos lá. Rick, seja bem-vindo. Dani, Caprini, Larissa, Oswaldo Trajano, meu querido guerreiro, Duda, seja bem-vindo, Sálvio, Aline, eu sempre sem óculos, né? Não consigo nem ver direitinho. Mas vamos lá. Hoje ela vai falar sobre preceito, como ela começou a vida religiosa dela. Vai falar do marido, vai falar do filho. É ela mesma. Essa querida, linda de Oxum que esteve comigo um dia lá no Ileolá. E não vamos perder tempo. Vamos chamar ela? Será que ela já tá aqui conosco? Vocês sabem quem é, que eu divulguei bastante. Vamos ver se eu encontro ela aqui. Vamos convidar ela? A Dayana de Oxum Iaô Dayalodê. Deixa eu colocar um Boa, filtro aqui. Peraí. linda! Boa Filtro, noite. boa noite, meu amor. Eu já arrasei no meu aqui, ó. Tô poderoso. Tá E na maravilhoso. diferente, duas pessoas de Oxum conversando e mostrando Pois é. para o mundo um pouco desse cotidiano querido de uma pessoa maravilhosa que você é, com esse sorriso contagiante. Obrigada. Só benção. Oxum abençoe a benção, seja Me bem-vindo abençoe. ao espelho. Você é a primeira IAU que eu converso no Através do Você Espelho. viu que honra? E olha, o melhor de tudo em relação a isso, que eu acho que nós temos que fazer essa diferença e dar espaço para todo mundo falar. Sim, verdade. E poder Super abordar concordo. de cada coisa, né? Será que eu tô Sim, com babá. muita luz? Eu tô com muita luz, né? Peraí. Não, na verdade, na hora que o senhor fala pra mim, vai estar um pouquinho travando o áudio, então eu vou atrasar na resposta, tá? Eu percebi um pouco isso agora. Pronto, agora eu acho que tá melhor, não tá? A luz tá ótima. Isso, agora ficou muito bom. Vamos começar Boa em noite a todos. ó, Lendo os toda comentários. noite, a bênção de todos. Oxum nos abençoe sempre, Sempre. ainda mais uma vez através do espelho. Hoje eu tô no Rio de Janeiro, tô sem meu material aqui, ó. Todo mundo tá vendo que meu fundo não tá aqui, é verdade. Não estou em São Paulo, estou na casa do pai Marcos Vinícius. Nós viemos para Axé. comemoração de Inhaçã. Então, todos convidados, será no sábado, às 8 horas da noite. Depois eu deixo o endereço, convite certinho. Axé. Vamos lá? Vamos! Então, vamos começar assim. Primeiro, você é linda, Obrigada, somos, né? tem um sorriso encantador, Obrigada, mamãe. empatia, nós estivemos juntos, Sim. tivemos um pouquinho tempo junto, Eu mas fiquei com vergonha, assumo ela isso. ficou tímida, mas Sim. extremamente queridíssima, queridíssima. Aí depois Uhum. eu conheço ela, e eu tentando lembrar, e aí depois nós fizemos a caixinha de perguntas, e aí Uhum. a Dai tá aí com a gente, essa linda, Sim, fofa. eu fiquei morrendo de vergonha quando eu encontrei o senhor lá. Eu falei, ai meu Deus, fala ou não fala? Vou ou não vou? Tiro foto ou não tiro?
Então, Não, mas você viu que o Oxum direcionou de uma outra forma, né? Cá e estamos. é pior também, que valeu a pena. Nós estamos aqui, ó, Sim! papo, dando risada um pouquinho. Eu acho que dentro da religião, Dai, pode ser assim? Posso te chamar assim? Pode, claro. Então, eu acho que dentro da nossa religião, a gente tem que ter essa cumplicidade, Sim, desde o Abiã até o Abá, claro. né? Se nós não Sim. tiver a coisa gostosa, né, de poder conversar com todo mundo da mesma forma, nós Não não faz vamos. sentido, né? Não faz É, sentido a gente não ter um contato com o ser humano em si e ter essa diferença por questões de idade e a gente acabar se acolhendo, se ficando vergonhoso com situações. Na verdade, a gente tem que se tratar da forma que tem que ser, né? Independente da idade religiosa. e o engraçado é que eu falei assim, mãe, vem cá. E eu tenho um costume de chamar todo mundo de mãe, Sim, porque, ó, verdade. aprendi também, Dai, sabe o que acontece? A gente fica assim. Quantos anos de santo você tem? Eu tenho Ai, 6 anos. Ah, tá. Desculpa. Eu tô entendendo. Só seu não raciocínio. entendeu? Aí eu quantos anos de santo você tem? Você faz isso, você faz aquilo, você faz. Não, gente, todo mundo é igual. Sim, sim. E depois todo mundo também vai se tornar caveira. Do É, mesmo. mas eu falei que eu fiquei assim, envergonhada. Quando você falou, mãe, isso aqui, eu falei, não, não sou mãe, né? Porque assim, eu seguia já o senhor, mas eu não sabia que o senhor me seguia, enfim. Conhecia, tentava lembrar ali as situações. Eu falei assim, não, eu gosto de falar que eu sou Yaô. Porque E assim, e eu defendo isso, né? Porque pai e mãe, a gente se torna, né, conforme o tempo, dentro da religião. Eu sou mãe, fora dela, porque eu tenho é, uma filha. Mas assim, na hora eu tive que fazer essa correção assim, porque eu gosto de me colocar no lugar de fato de Aoi, entendeu? Não foi nem por uma questão de, né, inferioridade, nem nada do tipo. não, e o bonito também, Dai, sabe o que que é de tudo isso? É assim, ó. Você assumir aquilo que você é. Sim, É que nem eu sempre falo assim, aqui no Através do Espelho, eu falo assim, eu sou negro, sou gay, sou de candomblé, carrego todas as bandeiras, sim, protejo todo mundo e não tenho vergonha de nada disso, muito pelo contrário. corretíssimo. Eu acho que nós temos que dar a cara para bater mesmo por Com aquilo que certeza. você está certíssima. Eu sou Iaô, daqui a pouco você vai ser Ebome, daqui a pouco você vai ser uma Bá, Sim, daqui a pouco sim, você vai ser uma mãe, se assim Oxum quiser. exatamente. Faz que você tem diversos seguidores e todo mundo tem um monte de perguntas, muitas, Eu vi. da sua vida pessoal, da sua vida religiosa, das suas entidades, da sua santa. Tô Olha, gente, aqui, ó, pra tudo. Vamos que hoje nós vamos. estamos aqui com Daiana, com essa Iaô maravilhosa, que tem esse sorriso maravilhoso. Mulher casada, independente, com uma filha linda, lutadora também das causas Sim. do candomblé, tá sempre aí, ó, engrandecendo de uma forma linda o candomblé. Ela, com os deboches dela, ela tá dando, eu sou de Oxum, eu sou de Oxum, eu sou de Oxum. E Oxum é Ah, isso mesmo, essa alegria, esse amor que transborda. Vamos sim. começar, então. Vamos. Tem um monte de gente aí junto conosco, mandando beijos, falando lindo, Axé. lindo. Amo. Já começamos essa live, já com o pé direito. Essa aí a hoje já me trouxe bastante sorte. A África Manhã está aqui conosco. Axé, axé. A África Manhã, olha, Ekedjo é um amor, é um amor, é um amor, é um amor, um amor. Ela me segue, eu sigo, eu também adoro o trabalho dela. Uma hora você vai ter um momento de conversar com ela. Ela é fantástica, uma assim, Maravilhosa, imagino. mora dentro do coração, mesmo ela morando lá em Brasília e eu aqui. Mas olha, eu tenho um carinho por ela gigantesco, porque ela é uma linda. Então vamos começar. Vamos. Qual o início da Iaô, da Iana dentro do candomblé? Babá, é um pouco complicado falar sobre isso, né? Eu sabia que ia chegar esse momento. É uma coisa que muitas pessoas me perguntam. Eu comecei lá atrás, né? Eu era evangélica. Nunca imaginei que eu um dia estaria dentro do candomblé. Até porque eu tinha um preconceito, digamos assim,
porque minha avó materna foi iniciada, a minha avó paterna também frequentava um pouco, então eu tinha um certo receio, um certo preconceito com tudo isso. Até que eu fui me mudar para uma casa, voltei de Pernambuco em 2015, mais ou menos, e começou a ter um. Tá travando o áudio? Você não é casada, você não nasceu em São Paulo? Não, não, eu sou pernambucana. Eu vim Acho para cá, eu tinha 9 anos, né? que Mas voltei para começar. lá. O senhor também é de lá? Não, não, assim todo mundo para saber mais Ah, ainda. tá, entendi, entendi. Bom, Olha, eu fui nascida lá em Pernambuco. isso. Vim para cá com 9 anos. Eu fui criada pela minha avó lá em Pernambuco, que é essa minha avó materna. Até então não sabia nada sobre a espiritualidade dela, não tinha conhecimento sobre, né? Ela não falava nada comigo sobre isso. Em 2015 eu tinha feito uma viagem para Pernambuco, porque ela tinha se acidentado, fiquei lá um tempo com meu marido, com a minha filha, enfim. Voltei e foi quando eu me mudei para uma casa, né? E tudo virou de pernas para o alto, vamos dizer assim. Eu acho que a espiritualidade falou assim, ó, ou você conhece, não tem escapatória. E eu contei até um pouquinho, né, no meu Instagram sobre isso, que eu comecei a ter umas atividades, vamos dizer assim, paranormais, né, dentro da minha casa. Lógico. É, eu comecei a sentir muitas sensações dentro dessa casa. Eu não sei se, enfim, era espírito ali residindo ali, aquela situação toda. E eu fui tirar uma foto no espelho. Ah, Olha que engraçado, no espelho. E era uma foto, querendo ou não, íntima, né? E eu fui tirando várias fotos e tal. Fui pro quarto. Nisso de ir pro quarto, fui olhar minhas fotos e aparece um monte de rosto. Um monte. Eu, isso. evangélica, na hora já falei, tá repreendido, em nome do Senhor Jesus. Capeta. Tiago, chamei meu marido e a gente ficou desesperado com aquela situação, né? Até que minha filha, eu acho que ela mais ou menos tinha um ano e meio, e ela começou a chorar demais. Tipo, enquanto ela dormia, ela chorava muito. Então, na verdade, aquilo estava incomodando mesmo. Isso, de verdade. Até que então, falei para minha mãe, minha avó, quando eu vim de Pernambuco em 2015, a minha avó tinha vindo junto, só que ela ficou com a minha mãe, né, morando com a minha mãe. E Sim, aí eu fui lá, mostrei a foto, tudo, e foi quando a minha avó, né, se mostrou ser um pouco, ter um conhecimento, digamos assim, né? sim. E ela falou assim: ah, isso geralmente acontece quando as pessoas, né, estão frequentando lugares ruins ou que a casa, enfim. Falou, ai, faz uma limpeza com o ágio. Eu falei, vó, eu não quero saber disso. Não Eu sei sou, nem o que que é isso. eu sou evangélica. Eu não sei nem o que que é isso. Eu não vou entrar dentro de uma casa de umbanda para comprar isso. Eu não quero saber dessas coisas. Aí o meu marido, mesmo assim, ele era católico, né? Mas ele acreditava mais do que eu, digamos assim. Ele tinha a cabeça mais aberta para essas situações. Sim. E aí ele falou assim: meu, faz isso, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Até que eu fiz essa limpeza em casa e tal, né? Beleza, acordei um dia de manhã e eu fui empurrada da escada com a minha filha. Ixi, meu. Eu senti de verdade, tipo assim, um empurrão. E Então, não eu é tinha. mesmo, esse segundo Tava, prejudicante tava. mesmo. Sim, eu escutava vozes. Teve uma vez que eu fui na cozinha pegar um copo de água e, tipo assim, eu acendi a luz do corredor, né, que acendia a parte da escada. Desci, fui pra cozinha e eu já tava tendo a sensação de que tinha alguém atrás de mim. Foi eu pegar a água e na hora que eu subi a escada, eu só escutei alguém falando: ei, volta aqui. Nossa Senhora, Pai Cláudio do céu. Eu saí gritando aquilo, era de madrugada e meu marido acordou assim: que foi? E a gente tá cheio de medo, né? Nossa Senhora! E eu, sério, eu era aquela evangélica muito de tipo assim, do grupo jovem, distribuía panfleto, eu era bem Ave Maria! regadinha E virou uma feira de verdade, e gente. virei macumbeira. E foi quando eu conheci uma amiga, né, que ela é da Umbanda, e ela foi falando um pouquinho, né, as coisas pra mim, até que eu fui trabalhar numa academia, que é até hoje é meu irmão de santo, Oxe, o Jean, e ele foi falou assim, ó, aí eu contei, né, as situações pra ele, ele falou assim, ó, eu acho que você deveria procurar Umbanda. Aí eu falei, nunca, nunca, nunca tá repreendido, eu sou evangélica, Deus vai me abençoar, pelo eu tenho amor de Deus, certeza. aí. E aí eu, antes de recorrer à Umbanda, né, eu tinha ido numa igreja, falei com o pastor.
o pastor falou umas situações lá até que eu desacordei. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu fiquei desacordada mais ou menos umas 2 horas dentro da igreja. Acordei com meus cotovelos roxos, meu joelho roxo, com meu marido com a cara desse tamanho, olho desse tamanho, a cara já assustado pra mim. Nesse momento, você bolou, você teve uma Pai, obsessão de um orixá, de um espírito, de alguma coisa assim? Ou como você descreve isso assim? pai, eu não lembro. Então, assim, o que eu sei, Lembro. o que eu sei foi o que o meu marido me contou. Porque, Ah, assim, ele acordou, quando eu acordei, ele tava muito assustado, né? Ele tava sim. tipo assim, meu, vamos correr daqui. Corre daqui. E aí ele já tinha conversado com o pastor, pro pastor ir ungir em casa, pro Meu Deus, pastor fazer umas coisas em casa. Aí ele falou, e eu acordei, né, tipo, com dor no corpo, enfim. E ele falou assim, Dai, eu não sei o que é isso. Começou a baixar um monte de espírito em você, um monte de um coisa. monte de coisa. E eu não lembro disso, de verdade, eu não lembro, né? Tanto que Ó, quando eu. só incorporou as 7 linhas, é isso mesmo. Foi todas Com as linhas, certeza, eu não tenho dúvidas. com certeza absoluta. Aí até que me rendi, fui conhecer com meu irmão Jean a Umbanda. E foi Então, você quando. iniciou a sua trajetória dentro Na do Umbanda. Na Umbanda. Primeiro foi na Umbanda. Não fiquei muito tempo, né? Você já era de Oxum, já? Era de Oxum com Oxalá. É, achei. Por incrível que pareça, ainda continuaram os mesmos orixás. Ó, E foi. foi abençoada, então, já direitinho, né? Fui. Babá, tem umas controvérsias aí que você vai ver ao longo do caminho. Mas nós vamos saber de tudo, gente. E aí foi quando eu fui, e foi uma sessão de Pombagira. Pensa, uma evangélica nunca tinha ido na Umbanda, logo Pombagira. Eu falei, que diacho é Imaginando, isso? eu tô Aí eu, imaginando isso. aí eu passei com Maria Padilha. E Ah, foi quando ela falou assim que ela me protegia muito. E foi tipo de uma consulta muito importante para mim, porque de fato tudo que estava acontecendo nessa casa, ela falou. Ela disse que assim, ela não tinha como controlar ali eguns que estavam nessa casa e que na sim, verdade sim. residia ali. Não era, eles estavam achando que eu era invasora, né? Eu não era comigo em si. Era a Então, invasão era do ambiente. a casa que você estava. Exato. Então, assim, o problema era eu estar naquela casa, né? Não era em si o que estava acontecendo comigo. E ela Mas falou que na verdade você estava vivendo um filme de terror mesmo, né? terror, terror, pai. Porque, assim, na verdade, igual eu falei pro senhor, eu era descrente mesmo. E Então, assim, assim, para mim era maligno tudo. não, e outra coisa, tinha sua filhinha, seu marido, e você não. Sim, Ó, tá vendo como a gente tem que prestar atenção na nossa vida? Porque às vezes são detalhes, Dai, que as pessoas não enxergam. Elas sim. por isso e elas vão piorando cada vez mais. E a sorte que você foi nessa igreja e você baixou essas 7 linhas mesmo, Essas 7 linhas. é que fez esse descarrego em você, que você teve a consciência para saber que realmente precisava de. Exatamente. Não Eu sei. precisei, eu precisei passar por isso, né? Porque assim, como eu não lembrava de nada, como que eu acordei roxa? Como que meu marido me conta aquilo e eu não vou acreditar? Então foi o divisor de tipo assim, meu, estão falando pra você ir pra Umbanda. Os meus dois amigos, né? Essa minha amiga Jéssica e o Jean já tinham falado isso. Então, assim, por que não? Então, Lógico. foi basicamente isso pra mim. Então, aí foi quando eu soube que Maria Padilha me protegia muito, mas assim, todas as vezes que eu frequentei esse terreiro de Umbanda do meu amigo, né, por um tempo, e depois eu, não sei se você conhece a deputada Clélia, Sim, ela, Célia. isso, a casa dela era no Parque dos Chaves, né, a casa de Três Marias, e foi quando eu passei lá, né, cheguei a frequentar algumas vezes, e foi quando eu acredito que a moça tenha falecido recentemente, que eu passei pela baiana dela, e foi quando ela falou assim, ó, vai acontecer situações na sua vida que você vai querer mais. Você vai entender isso, você busca conhecer muito mais. E não é questão da Umbanda ser limitada nem nada do tipo, né? Já corrigindo aqui toda a situação. Sim, É com que, na certeza. verdade, eu ouvi o conselho dela no sentido de estudo, né? Na parte de estudo.
Então, De... desde que eu entrei para Umbanda, eu queria saber os orixás, eu queria saber Itãs, eu queria saber história, eu queria saber isso. Então, eu quis mais. E aí foi Sim, quando bom. entra pra uma outra parte, não sei se eu quiser fazer uma pergunta, porque eu quero deixar isso assim. Porque eu vi que tem essa pergunta, né? Como eu fui para o candomblé? Nós vamos ser polêmicos já agora ou não? Fica a critério do senhor. Ó, Fica a então, seu critério. é... por que você saiu da Umbanda? Vamos Bom, começar. vamos lá. Devagar. Devagarzinho, né? Na época, eu entrei num grupo de WhatsApp e eu conheci um babalorixá. Nisso, esse Sim. babalorixá, ele fazia exatamente o que eu estava buscando. Ensinamentos, itãs, histórias, toda aquela ilusão, né, de que geralmente uma pessoa procura filhos. Vou ser bem sincera aqui, tipo, já jogando na lata. E aí eu falei assim, e a Jéssica, essa menina que me falou da Umbanda, ela tinha já jogado búzios, ela tinha um conhecimento, digamos assim, nessas situações, de ebó, né, buri e tal, ela tinha esse conhecimento. E eu falei assim, Jéssica, eu tava lendo, né, sobre questões de jogo de búzios e tal, eu queria jogar. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, eu queria saber minha história, né? Já que eu já tô na Umbanda, eu quero saber. E ela falou assim: ah, vai jogar. E aí, esse pai de santo que estava no grupo, ele falou: gente, eu jogo búzios, vem jogar comigo, vem isso, vem aquilo e tal. Falei: vou marcar. E aí foi onde tudo começou, né? Eu fui jogar. Já deixo bem claro aqui que ele era um Iaô. E eu não tinha conhecimento disso, nenhum mesmo. A história que ele contava era o mais velho possível e eu não Ilude, tinha né? e Era eu uma não história. tinha esse entendimento, certo? Você era leiga, isso Exatamente. não é culpa de nada também, porque Exatamente. quando nós procuramos alguém, nós procuramos sempre o melhor, indiferente daquilo que a pessoa é. E se a Sim. pessoa contar qualquer história para você, você vai acreditar. E Porque e eu, e eu não por saber ah, disso, e eu por não saber disso, Babá, no sentido assim, hoje eu tenho consciência de que assim, você vai ter esse direito de jogar abuso depois dos seus 7 anos e se você tiver visão para isso. axé, Caso contrário, você simplesmente se coloque no seu lugar e espere o seu tempo. Eu sou dessa visão. Mesmo que eu defenda certas situações que o povo fala de tradições, enfim, que é um assunto para depois, mas eu acredito nessa parte. Se você é Yaô, se coloque no seu lugar de Yaô, porque não é vergonhoso. Eu acho que é melhor do que você enganar outra pessoa. eu vou falar uma coisa assim, generalizando. Hoje em dia Uhum. é mais fácil você falar que é do candomblé, falar que você é babalorixá e alorixá, porque Sim. assim, os fios de conta são mais baratos hoje, as roupas Uhum. mais baratas hoje. Então, às vezes, você chega também num candomblé, você não sabe mais quem é Iaô, quem é Ebome, Sim. né? Porque Sim. assim, as mulheres têm suas vestimentas tradicionais, os homens também têm as deles. Só que eu acho que tudo na hierarquia é correta, Sim. né? Concordo. Acho que tem o seu tempo para tudo. Eu acho que você colocar um fio de peso tem que ser na hora correta. Sim. Você usar um rechilier mais poderoso, eu acho que a hora correta também. Então, eu acho que Sim. tudo tem o seu momento e na hora certa. E o orgulho de falar, eu conquistei tudo isso, Exato. Exato. Qual que é a é o. graça de você esperar, né? Você ter usado tudo isso enquanto é Yaoi, você esperar os seus 7 anos e você já usar o que você sempre usou. Pra É, mim, tá, né? nós vamos adentrar o seu assunto novamente, que eu te Sim. cortei só para Não, falar. imagina, pai. Pode sempre fazer esse adendo. Essa pessoa que fez isso com você, ela poderia ter sido bem honesta. Olha, eu tenho aqui Com certeza. eu tenho 5 anos de santo, mas eu tenho uma visão muito boa, eu posso jogar buzo para você, porque hoje está aí para todo mundo, né? Tem Uhum. net, tem até jogo online, tem tudo que você Sim, pode o fazer aprendizado de fato tá aí para todos, para todo certo? mundo. Só que deveria ser diferente. Eu gosto muito da sinceridade. Então, assim, se eu procurei. Não, eu sou virginiano, então eu sou sim.
Às vezes até ao extremo de sincero, porque eu Eu fui prefiro. criada por uma virginiana. A minha avó materna é virginiana. Eu sei bem como funciona. Isso, chatíssimo também. Chatinho, mas correto. Olha, Sim, eu cresci dentro de uma casa de candomblé, fui feito dentro de uma casa de candomblé, e quando eu falo feito, de gerar essa criança dentro sim. de casa de candomblé, né? Minha mãe me teve dentro de uma casa de candomblé. Eu não conheço outra religião a não ser o candomblé. Então, eu vou ser bem sincero para você. Eu acho que a verdade é em primeiro lugar, né? Sempre. Os preceitos ali você tem que fazer, né? E espera o seu tempo, que com o tempo a gente chega em todo lugar. Mas Todos. por que ele fez É, isso? por fim, né? Fui lá, joguei. Por incrível que pareça, certas situações ali bateram, né? Sim, Porque, de fato, o estudo tá aí, né, para todos. E aí foi quando ele falou assim para mim: "Ai, você precisa iniciar, você precisa entrar para o candomblé, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo". E aí eu lembrei da baiana. Falei: "Opa, ela falou que eu tinha, né, uma história ali, né?". sim, Então, tipo, meio que esse negócio do pai de santo jogar no seu colo, ó, você precisa iniciar, de fato nos assusta, mas pra mim pegou de um fato de o quê? Eu já ouvi isso de uma entidade. Então, sim. opa, pera lá, ele não tá errado, né? E aí foi quando eu fui me cuidando com ele, tirei um ebó. Foi no começo de 2016, eu tomei um buri. E aí foi quando a história que, como foi na casa da vó de santo, até então eu falava, opa, tem vó de santo, né? Tem toda uma estrutura, tá lá, ele faz as coisas dele, enfim. Só que aí o que me pegava de surpresa hoje, né, eu pensando, falando assim, ué, por que ele não tem filhos iniciados? Como que Ah, é um pai de santo, que ele se dizia ter 14 anos de santo? Como que não tem um filho, né? Eu pensava comigo, hoje em dia. Então, assim, Bárbara, primeiro que eu tenho um pensamento aí que eu já vou te ajudar nisso, tá? sim. Eu acho Aham. que para você ser pai, ser mãe, você tem que parir, Sim, não é verdade? exatamente. Você tem que fazer o seu primeiro para ser pai ou mãe. Sim, se você babalorixá sem filho de santo, não Não tem existe. como, não existe. Exatamente. Então, aí tá, tinha minha avó de santo, enfim. Aí esse tempo foi rolando, foi rolando, foi rolando, foi rolando. A rumbona dele se iniciou, que no caso seria eu, mas foi uma outra moça, em outubro. E em janeiro de 2016, eu me iniciei. Eu fazer uma correção, eu tomei o buri em outubro, mais ou menos, de 2015. E me Pronto. iniciei dia 24 de 1 de 2016. E Com aí esse, foi quando, com esse com esse mesmo. mesmo pai de santo. Mas na realidade, como eu fui feita na minha avó de santo, quem acabou fazendo os 4 primeiros filhos dele, que foi a Rombona, foi eu, foi o menino de um Undofono de Oxoguian, e acabou sendo o meu marido, que é o primeiro Ogã dele. Então, os 4 foram iniciados pela minha avó de santo, né? Os jogos que eu fiz antes de estar hoje em dia na casa que eu estou, sempre Deus que minha navalha era uma pessoa de Airá. E a minha avó de santo era de Airá. Então, ela me iniciou para um pai de santo de Logum Edé, que no Ah, caso era ele. Então, então, assim, dentre nosso todos, respeito a essa senhora que fez tudo claro, corretamente. sim, Você não está mais lá nessa casa, mas sim, a pedido de Oxum também, que eu acho que não tem nada mais importante do que a gente obedecer o orixá. Continua, vai. exatamente. Então, assim, dentre todos os males, pelo menos eu não fui iniciada por um Iaô. Eu fui feita para ele. Até que menos de um ano, mais ou menos, eu era muito amiga dele, babá. Muito, muito, muito amiga. De frequentar a casa, de ir pra cinema, de ir pra shopping. Eu era muito amiga dele. Antes dele ser meu pai, a gente era amigo. Então, ele foi a grande decepção que eu tive dentro do candomblé, dentro da religião. Como pessoa, enfim, num todo. E aí foi quando ele brigou, né, com a minha avó de santo. E ele falou assim: eu preciso abrir minha casa de axé, eu preciso abrir minha casa de axé, eu preciso abrir minha casa de axé. E eu, que nem louca, besta, né, atrás, junto com ele. Quantos anos de santo essa pessoa tinha? Um ano de santo, quando eu fui iniciada pela minha avó de santo. É, Para o seu ver o babado todo aí como foi.
É. Porque eu me iniciei em dia 24 de janeiro e ele tinha tomado, né, um ano dia 14 de janeiro de 2016. Então, ou É, seja... eu acho que assim, ó, vamos falar também de uma forma positiva, porque assim, existem pessoas antigas que começaram a iniciar, Sim, sim, né, eu sei disso. pessoas tendo IAO, mas tinha sempre o respaldo das antigas. Da avó de santo. Sim, Então, sempre o respaldo. igual hoje em dia as pessoas que me conhecem, né, que sabem da minha história, falam assim: mas o que você tem raiva dele? Você tem filho? Eu não tenho raiva. Eu tenho decepção pela pessoa. Por quê? Por eu ser amiga dele, ele poderia ter me dito a verdade. Eu não gosto de mentira. Uma Não, e coisa que eu não suporto é isso. com a Entendeu? cabeça que você tem, o que que você mesmo falaria? Eu espero você sem problema nenhum. Sim, ou no máximo que eu ia falar assim, ó, se você brigou com sua avó com a sua mãe de santo, se resolve. Porque como que você vai se iniciar os seus próximos sem ter ela do seu lado? Porque Ele foi isso que tem aconteceu, babá. antigo e não adianta. Entendeu? E foi isso que aconteceu. Ele saiu da casa da minha avó de santo, ele conduziu uma casa de axé e eu digo pro senhor, é lotada, lotada de filhos. Tomou 7 anos antes de ter os 7 anos. Então, assim, por que daí você não conta a sua história? Porque isso, aquilo. Boa também, né? Senhor? Aí já com outra pessoa, né, Dai? Não, ele iniciou os filhos dele sem ter nenhum mais velho do lado, pai. Ah, Sem ter entendi. nenhuma outra pessoa do lado. Então, assim, eu fui tomar a obrigação de 1 ano, né? Acabei tomando com ele, porque até então eu não sabia ainda dessa história toda, né? Ele abriu a casa de santo dele, conduziu, foi fazendo filhos, foi colocando barco, e foi isso, e foi aquilo, tal, 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 tal. Se mudou para uma outra casa maior, porque já não comportava o tanto de filho que ele foi tendo ao longo desse tempo. Tomei a minha obrigação de 1 ano. E foi quando o meu irmão, Jean, que é o mesmo que me apresentou para a Umbanda e acabou vindo junto comigo para o Candomblé, se tornou filho dele. Ele falou assim: Dai, pera lá, 14 anos de santo, a gente não tem uma foto, a gente não tem uma estrutura, a gente não conhece nada, a gente isso, a gente aquilo. Aí eu falei: verdade, né? E aí foi quando, devido à briga que ele teve com a minha avó de santo, a gente foi atrás disso. E ela era a mãe pequena dele. Ela falou que ele tinha 1 ano de santo, de que ele ainda ia completar os seus 3 anos e de que ele estava fazendo. E aí foi quando ela soltou tudo na roda. E eu falei: não, não é possível. Eu não quero acreditar nisso. De fato, eu não quero acreditar. E foi quando eu fui jogar com o pai Toninho de Xangô. E ele simplesmente falou assim: ó, minha filha, você foi feita por um Iaô, para um Iaô. Então, assim, Oxum não quer mais. Ali dentro está vivendo umas situações de mentira. Então, assim, é você pegar suas coisas e você sair. A Oxum tem a sua história, tem uma história muito mais bonita para você. Você não precisa viver isso de mentira, porque é uma coisa que você não aceita e nem Oxum aceita. Então foi quando eu decidi sair da casa dele. Mas, basicamente, a minha história dentro do Candomblé se iniciou por isso. Mas Por o mais mentiras. importante de tudo isso também, Dai, é que você teve fé em todos os momentos. Eu fiquei afastada durante 2 anos, né, do Candomblé. Eu me afastei em 2017, 2018. Desmontei meu santo. Um pai de santo que ia na casa dele, que hoje é meu atual pai de santo, era uma pessoa que eu tinha muito carinho, que eu tinha conhecimento, e foi também através dele que eu soube muitas histórias, né, dessa pessoa. E foi quando ele falou assim: ó, Dai, se você precisa desse tempo, você se dê esse tempo. Porque Sim, assim, mesmo que você me conheça, mesmo que eu fale pra você não faz isso, é o que você precisa. Então eu desmontei o meu santo, eu guardei tudo de Oxum, eu não quis saber de nada, eu joguei minhas roupas de macumba fora. foi muito grande, né? Porque Foi, de fato. tão grande, tão grande, tão grande, aí você se pegou a toda aquela enganação Sim, sem necessidade, porque você se sim. entregou como amiga, como Como um filha, tudo. como Eu largava situações dentro da minha casa. Meu marido, ele trabalha com TI, né? Então é um trabalho, querendo ou não, um pouco corrido. E eu falava assim: eu vou pra função. Eu ficava uma função seguida da outra junto com ele. Eu levava minha filha pra dentro da roça. Eu me dediquei àquela casa de axé. Então, assim, saber que a pessoa estava mentindo, se era simplesmente sentar do meu lado e falar assim: ó, Dai, sim, não tenho 14 anos de santo, sou um Iaô, mas assim, 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 assado.
eu poderia até perdoá-lo ali na situação e falar assim, ó, então você vai fazer uma pausa e você vai parar de iniciar esses filhos, porque isso futuramente pode dar um problema para as pessoas. E outra, Entendeu? se ele tivesse esse mais velho sempre próximo dele, né, tava tudo bem, não tinha problema nem. Hoje em dia ele utiliza da Yajibonan dele, né? Que é uma moça que ficou um tempo na casa e tal, mas ela nunca fez absolutamente nada com nenhum dos filhos dele. Ela não entrava dentro do quarto de santo para ajudar, auxiliar em nada. Era ele que entrava ali dentro e fazia as coisas. Então, assim, para mim, hoje eu tendo entendimento, eu sei que assim, muitos pais de santo começaram a encontrar Yaô, igual o senhor falou, toda essa situação. Mas assim, eu acredito no esperar. Se você é predestinado para isso, espere o seu tempo. Porque assim, me feriu outras pessoas que saíram da casa dele. Muitas pessoas, por exemplo, tem um irmão de santo que veio, né, para essa casa que eu estou hoje. Ele iniciou o rapaz como Ogã e o rapaz não é Ogã. Ele Ih, é. deu santo. Então, Aí, assim, ele já iniciou EQEDs que dão santo. Ele iniciou pessoas na qual senta na mesa de jogo de búzios e não é feita. Então, assim, tem toda uma parte, assim, de mentira. Então, isso pra mim é igual, assim, hoje eu tô tendo a oportunidade de contar isso pro senhor, né? Eu sabia que ia chegar esse momento, então, por isso, quando as pessoas me perguntavam, eu não queria expor esse lado. Porque, assim, apesar de eu saber que muitas pessoas passam por isso, ou passam ou vou passar, procure saber a história, tintim por tintim, da pessoa que você vai se cuidar. A é, pessoa pode falar pra você um monte de coisa. e nós estamos numa descrição, porque eu acho que, indiferente do que ele fez ou deixou de fazer, nós também não podemos queimar nossa própria religião, Não, né? Só não. tem que realmente fazer o que a Dai está falando, que ela é uma Iaô, ela passou por tudo isso. Isso é um Sim. relato verdadeiro, isso não é uma história que ela está contando. Ela Não. por essa grande decepção dentro da vida dela, e ela transformou essa decepção em 2 anos de pausa, né? De pausa Porque real. afetou o coração dela. Ela desmontou Oxum, ela guardou as coisas de Oxum, só que Oxum sempre ficou do lado dela, porque também É, ela não fez nada de errado. exatamente, pai. E nessa pausa de 2 anos, até comento assim para o senhor, cheguei a jogar com umas outras pessoas, né? O atual pai de santo do meu marido, depois de um ano, ele falou assim: não, traz Oxum, vamos montar Oxum, você não precisa se tornar a filha da casa, deixa Oxum num lugar que deve ser dentro da casa de Axé, vem, isso, aquilo, tal. Montou para mim, Oxum ficou lá durante mais ou menos um ano, sem eu precisar fazer um nada, porque ele simplesmente entendia ao meu lado. Ele falou assim: você não quer. Se você não quer, não é o momento. Joguei com muitos pais de santo que falavam assim: ó, Oxum é muito presente na sua vida. Só que se eu for a fundo todinho nessa história, era para você ter sido iniciada do Oxoguian. Oxoguian te cobra muitas situações. Só que a Oxum, ela coloca os panos quentes, ela vai deixando até você tomar a sua obrigação. Então, é desesperador você sentar na mesa de jogo de búzios com o pai de santo e ele desmoronar toda aquela história que você um dia vivenciou e você fala assim: o que é que eu estou fazendo dentro da religião ou o que é que eu estou tentando voltar a fazer? Porque, na realidade, eu acreditava em tantas situações porque sempre dava a mesma coisa. Então, assim, de fato, a enganação ela sempre se fez Hoje, o seu presente. atual Babalorixá é quem? É o Ricardo de Carê. Ele tem uma casa lá em Guarulhos, em Fortaleza, em Guarulhos. Ah, Então, e ele. Não entendi, pai. em São Paulo, Guarulhos, São Paulo, isso. Então, assim, e ele foi uma pessoa. bairro. Não entendi, pai. Fortaleza é um bar. Isso, é em Fortaleza, em Guarulhos. Jardim Ai, Fortaleza. e eu falei aqui, E. eu tô no Rio. Ah, e o pai Ricardo, ele foi uma pessoa que ele conheceu esse rapaz. Ele sabia da história dele. E o pai Ricardo, quando entrou dentro da casa de Axé, né? Foi muito engraçado, porque ele achava que todos os filhos sabiam da história desse pai de santo. Ele achava assim: todo mundo sabe, né? E tal. Então, quando a bomba explodiu comigo e com meu irmão de santo, ele falou assim: vocês não sabiam? Não, pera lá, vocês não acredito nisso. Então, Não, o senhor vê que então a gente era. não tem como, é aquilo que eu falei. Você se Sim, engana, né? Porque exatamente.
Ó, se ouvir uma coisa boa no jogo de búzio, você já se entrega para aquela Você se pessoa. entrega, exatamente, exatamente. E o Pai Ricardo foi tipo uma pessoa que eu cheguei a viajar junto para Minas com ele. Eu conheci o Ricardo antes de me tornar filha dele. Então ele foi muito importante para mim, até nessa pausa, nesse período de ficar distante da religião, de trazer o entendimento para mim, o ensinamento antes, falar assim, Dai, quer fazer uma pausa? Faça. Você precisa se cuidar e você sabe, porque você é uma pessoa iniciada por orixá. Então, assim, o tempo que for preciso, você vai ter essa pausa, mas um dia você vai ter que voltar. Então, assim, ele foi muito importante em entender o meu lado. E eu falei assim, bom, olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim, é ele. Então, é ele que o Oxum está me direcionando. Então, E é o ele que bom eu vou me cuidar. continuou com você, né? Sim, Mesmo com o Togian querendo essa força sim, da sua vida, né? Mas o sim, Shun sempre esteve com você e ela falou assim: não, peraí, ela é minha sim, filha e vai continuar. sim. Eu tinha muito medo, né? Quando eu tomei 3 anos com o pai Ricardo, eu tinha muito medo de eu chegar a tomar a frente, sei lá, ter que arrumar alguma Gente, coisa, uma coisa porque. que você não conhece ela é um mulherão, ela é, ela é bonita, toda estilosa. Ela é essa mulher que ela se mostra ser mesmo. Mas não é só se mostrar, é porque ela é. Só que ela é alta, Ai, ela é axé. toda charmosa. Continua. Então, assim, eu tive muito medo, né? Quando eu fui tomar 3 anos, eu falei, pai, pelo amor de Deus, tem situações, né? Que as pessoas estão mudas, eu sei que tem todo um tabu envolvido nisso. E não tem um jogo de búzios que eu sente, não tenha a cobrança de Oxoguiana na minha vida. E aí? Eu não vou aceitar. E mesmo eu sabendo de situações, pai, que as pessoas têm essa correção de ori, né? Tem esse orixá, enfim, todo esse negócio que eu não entendo, mas assim, respeito e tá tudo certo. Mas eu não aceitava. Ou o Shogun ia ser o meu juntó, ou ele ia ser meu juntó. Eu tinha esse entendimento. E o pai Ricardo falou assim: não, Oxum é por você, ela sempre vai ser. Achei. Geralmente eu cheguei, ele explicou para mim, geralmente eu cheguei não pega juntó, né, nessas situações. E se ele está como juntó é porque ele também aceitou. Então, assim, vamos tomar os 3 e bola para frente. Foi quando eu deixei essa história toda para trás. Então, quem já tinha perguntado nas caixinhas também, ela é de Exato. Oxum, vocês já estão Sim. aí. Ela mesma foi contando essa história toda, e isso é muito bonito, porque ela persiste na fé dela. Ela, Sim, mesmo com a pausa que ela teve, ela não desistiu. Ela teve a palavra amiga que trouxe ela de novo para o candomblé. E eu sim. vejo hoje que, assim, ó, todo mundo que fala do candomblé com bons olhos, eu acho importante. Então, mesmo que seja um meme engraçadinho, sem Sim, fazer coisa ruim, que faça uma brincadeira de uma EQUED brigando com um Iaô, ou um Iaô varrendo um quintal. Eu acho que tem que ter tudo isso, porque nós não podemos nunca deixar de lado aquela luta daqueles africanos que vieram, exatamente. e É trouxeram. importante falar do orixá, falar de candomblé. Com certeza, eu acho que tem que se falar de candomblé de todas as formas positivas, né? Hoje a internet é muito boa, porque, ó, eu estou longe de você e nós estamos aqui batendo um papo super bacana. Sim, Antes nós tínhamos isso, e a religião se perpetuou assim, né? exatamente. De anos e anos e anos afins aí, e aconteceu. Eu acho que hoje nós temos que usar esse veículo chamado internet da Ao melhor nosso favor, né? ao nosso favor, né? Mostrar que nós temos esse sangue negro dentro mesmo, porque nós que somos de Oxum, Pai Cido de Oxum, a benção, eu lembrei do senhor agora, que ele falou uma coisa muito linda para mim, ele falou assim, mas Claudinho, deixa eu lhe falar uma coisa, minha filha. Eu era bem novinho mesmo. Aí ele virou e falou assim, nós somos descendentes de Oxum. Exatamente. A grande mãe, né? Não tem Nós como. somos descendentes de Oxum. Eu falei, pai, por que o senhor está falando assim? Ele falou assim, que santo você é? Eu falei assim, eu sou de Oxum. Aí ele falou assim, eu não sou de Oxum também. Nós somos descendentes de quem? De Oxum. Então, eu acho que Axé. tinha são descendentes de Oiá mesmo. Quem é de Oxoguian é descendente de Oxoguian mesmo. E eu Sim, acho que esses orixás adentraram o nosso corpo
de uma forma tão boa, né? Que mudou a vida da gente de várias formas. Sim, de todas as formas, todas. Então, Eu que falar o cada diga. vez de chá e vamos Tem que falar falar. e vamos falar cada vez mais e mais e mais para perpetuar cada vez mais. Tem Então, que falar mesmo, babá. e você tá com, como chama o pai mesmo? Pai Ricardo de Pai, Carê, olha para meu Ricardo, vai lá, amorzinho. quando puder também. Vai ser um prazer recebê-lo Axé. aí em casa junto com a Day, essa moça maravilhosa, linda e querida. Mãe, nós temos 15 minutos que nós Pra falamos caramba, né? muito. Só que eu quero fazer um convite já de antemão, que nós temos um segundo bloco, se você assim quiser. Nós Claro. ponto até dizer chega, mas vamos lá. Então, você Vamos. pai Rick, né? Ricardo. Ricardo, há quanto tempo? Eu sou filha dele há quanto tempo? Isso. Eu tomei 3, 5, tô com 6 anos, eu entrei para tomar obrigação em 2019. Então, tô há 3 anos com ele. 3 anos com ele já aí, que maravilha. E seu marido faz parte da casa dele também? Não, o Thiago, ele acabou ficando no... Depois que a gente acabou saindo daquele axé, ele conheceu um pai de santo, que é o pai Zé do Oxóssi, também de Guarulhos. E até hoje ele está lá com o pai Zé. É. Ó, perguntaram também nas caixinhas de pergunta se tem alguma diferença de você ser de uma casa e ele ser de outra. Se tem Não, relacionado a isso. não, imagina, tem não. Todas as funções que eu vou na casa do meu marido tá junto, ele gosta de participar, ele gosta É. de ajudar, ele gosta de aprender também. E quando tem candomblé na casa dele, quando eu posso, também vou. Então, não tem problema nenhum, não. E a filhinha já fez ou não? Não, ela não tá nem aí pra vida, pai. Quantos Ela, anos, mãe? ela tem 9 anos. 9 anos. Ó, ela é a É, mãe. Como chama a filhinha? é Nicole. Mãe da Nicole, por isso que eu falei mãe. Vocês vão falar, semana aí aonde, mãe? Não, ela é mãe, ela é mãe da Nicole, tem 9 anos. Sim. Casa. Nós pegamos, isso é um costume da minha mãe. Uhum. Nasceu já faz. Uhum. Então, até assim, ó, minha sobrinha mais novinha, que é a Uhum. Lavínia, acho 3 agora. Ela já tem 3 anos de santo, para você ter uma Ai, que ideia. linda. Minha sobrinha, que é a Iaquiquerê da casa, Manuela, ela completou 14 anos de idade e Caramba. agora, novembro, 14 anos de santo. Maravilhosa. Então, assim, ó, você já cresce poderosa. Sim, já no axé. Mas a Nicole, é assim, dado a todas as situações também, pai, quando eu falo que é a fundo mesmo, nas situações da Nicole ter participado comigo, de eu, tipo, largar minha casa e ir pra função, ficar dentro de terreiro, a minha filha, ela criou um pouco de trauma, digamos assim, dentro de terreiro. Querendo ou não, toda a situação que eu passei, assim, eu ia fazer alguma coisa, eu tinha que deixá-la de lado ali, brincando, fazendo isso, porque ela era muito grudada comigo. Eu conheço E tudo. então, assim, digamos que hoje em dia ela gosta de ir pro terreiro, né? Ah, a gente vai, isso, aquilo. Gosta de ir, mas ela não quer se aprofundar ainda não aprender uma reza, em cantar, ir para uma roda e dançar. Então, assim, eu também dou esse livre-arbítrio para ela, não que tem que ser imposto para todas as crianças de terreiro, viu, gente? Eu sou a favor das crianças, obviamente, se iniciarem. Mas eu tô deixando ela ter esse livre-arbítrio. Um dia ela vai chegar e me falar, mãe, eu quero. E quando ela quiser, eu coloco ela para dentro, vamos dizer assim. Mas tá ali, junto comigo. Eu acho que seu futuro religioso, você tem, sem jogo de búzio, desculpa, pai Ricardo, não só dele aqui que eu estou falando. Eu acho que seu futuro religioso, você tem muito ainda a dar ao próximo. Sim, Não axé. só uma pessoa bonita que faz vídeos engraçados, que faz charminho, né? Uhum. Eu acho que a sua fé fala mais alto Axé. e Oxum tá dentro de você. Então, eu acho que Axé. mais a entregar, assim, futuramente. Então, a Nicole vai ter que ser o seu esteio quando você precisar realmente de Realmente, pai. seu lado. Então, Eu sei. essa é uma coisa, prevendo um futuro Eu verdadeiro que você vai sei.
Eu sei disso, né? não fale, O pai não. é mãe é macumbeira. Tem que ser o quê? Macumbeira também. Macumbeira, não, isso com certeza, isso eu não tenho dúvidas. Mas eu ainda, vamos dizer assim, dado todas as situações mesmo, eu falo assim, ela vai chegar em A mim gente e vai falar. já passou. Esse Agé veio, Sim, mas passou e foi embora passou. lá no Pai, fundo do mar. eu deixei a partir do que eu tomei 3 anos com o pai Ricardo. A partir do momento que eu tomei 3 anos, aquele ali ficou para trás. Então, hoje eu conto para o senhor, eu tô contando aqui para todos que estão junto com a gente, Ó, já estão mas. assim, ó. Aqui, ó. Acabei de ler bem rápido aqui, ó. Quem quer ser filho da Ah, data. Ih, essa pelo maconha. amor de Deus, não, gente. Falta fazer, falta enrolar muita caçar ainda, falta limpar muito frango, entendeu? Ih, Calma. ó, mas deixa eu te falar. Eu tenho vontade de santo também, mas eu limpo muito frango, faço muita Amo, amo. casinha de candomblé. As pessoas falam, ai, Claudinho, o senhor vai para a cozinha? Que eu sou todo engomadinho, né? Amo, sim. Durinho. Aí todo mundo jura que eu sou a Não, metidez em ô pessoa. pai, mas o senhor é assim, mas o senhor não parece esperar os outros fazer. O senhor vai Não. lá e faz. O senhor tem essa Na hora. postura, entendeu? Então, não tem como a pessoa julgar o senhor por estar com seus fios, com sua roupa, engomadinho, né, tal. Não, o senhor Isso tem, não gosta de esperar. isso é só charme. Eu sou de Oxum, gosto de bonita. Lógico, Se eu puder dar o melhor para ela, eu vou dar. Se eu puder com fazer o certeza. melhor. Aí aqui a de Priscila tá aqui até falando comigo, ó, assim, ele rala. Ela também é lá da roça e a gente Axé, trabalha de verdade mesmo. Eu gosto axé. de cozinha limpa, eu gosto de chão limpo, eu gosto de bicho bem limpo, comida bem temperada, tudo muito bem Tudo muito caprichoso. higienizado. Olha, eu sou virginiano, gente. Sou chato, Não tem como. perfeccionista, perfeccionista. Eu tô falando pro senhor que eu fui criada por uma, o senhor não tá É, entendendo ainda. cara, Eu sou, eu sou taurina. Eu tenho muito da minha avó. Minha avó é virginiana, ela é assim, é perfeccionista, gosta de tudo limpo. Encosta na cozinha dela sem uma touca. Meu filho! Ela manda você ralar lá, ela sai daqui. não, mas ó, eles acham muito engraçado porque eu adentro a cozinha com uma roupa branca E e sai branco. eu Sim. saio branco. Eu tenho uma fuligem de carvão, nem de lenha, nem sujeira É de sobre louça, fazer, né? nem entender, nem nada. Muito pelo contrário. Eu chego cheiroso, limpinho e E sai, saio ó. cheiroso, limpinho. E, É isso ó, mesmo. se for E na tá roça, ótimo. e você puder participar junto lá conosco, você vai ver. Você vai falar assim, gente, pai Claudinho trabalha de verdade mesmo. Eu não Ele não é... duvido, não, pai. Eu imagino. Daí agora, em Sim, tempos atuais, como sim. você se vê dentro do candomblé? Depois de tudo que você passou e 3 anos de, vamos falar até assim como um evangélico, de glória. Uhum. Pai, ó, eu quero mais. Não no sentido de que muitas pessoas querem alcançar de fato, quer ser um mais velho, quer ser um pai ou mãe de santo. Eu quero mais o Zezé, saber. beijo, meu amor. Eu Maela da quero, Roça, tá aqui eu conosco. quero, eu quero mais o saber mesmo. Eu quero não continuar como eu estou. Hoje eu tô aqui conversando com o senhor. Amanhã eu quero ter uma outra visão. E depois de amanhã eu quero ter outra. E eu não quero parar. É, Então, para mim, é igual. essa visão é a visão que eu já previ, né? Então, muitas pessoas vão levantar a mão e falar assim: Pai, você tá para! Então, gente, ao próximo assim, ano, ela vai tomar os 7 anos dela. Ela é chata também, porque ela é de um, mas ela pô, é perfeccionista e quer o melhor também, viu? com certeza, pai. Estou me preparando. Em fevereiro, com certeza, eu estarei aí tomando meu sete. Ah, Então, meu é. pai que se prepare. Então, assim, eu busco mais. Então, hoje, eu posso falar por agora, né? Estou estudando, eu quero aprender, eu quero obter conhecimentos. No amanhã, você vai conhecer uma outra Dayana, não no sentido de eu ter mudado a minha personalidade, mas por eu sentar com o senhor e falar uma outra coisa, ter uma outra visão. Então, para mim, eu nunca vou estar parada, eu não gosto. É Então, basicamente, é o crescimento mesmo. madura, né? Sim.
Isso vai te trazer mais experiência, esses acasados, Exatamente. esses bichos todos, essas coisas, Sim, brinca da risada, mas é a realidade, né? sim, Só com trabalho, esmero, esforço, que nós temos isso mesmo, né? De poder exatamente. e fazer o melhor pra gente. Olha aí Sim. que legal. Olha, eu nunca pensei que eu ia ter um papo tão gostoso com Ai, que delícia. e eu tô tendo um papo maravilhoso. Essa mulher guerreira aí, ó, que já passou por tudo isso, e vocês estão vendo que é verídico, é verdadeiro. Sim. Ela, com todo esse sigilo dela, ela respeitou mesmo assim, porque ela poderia também descer a língua na pessoa e Opa! falar: olha, fulano é isso, é aquilo, é aquilo. Não, ela Pai, não se tornou. até faço um entre aspas aqui para o senhor, que assim, eu tive um momento de estouro, viu, também. Quando eu descobri, foi live no Facebook. Eu tive o meu momento loucura. Porque assim, até fazendo uma adenda a toda essa história, senhor? É, aí foi decepção, né? Isso, então assim, pra mim o baque foi tanto. Eu, na hora que eu abri uma live no Facebook, eu acho que eu tenho alguns seguidores meus que são da época do Facebook, que assim, eu amadureci. Hoje eu, Dayana, eu não faria o que eu fiz. Mas Sim. o ouvir dele, pai, porque na realidade o meu ápice ali da loucura, do extravasar, do falar, do criticar e falar mal mesmo numa live, e essa live alcançou muita gente no Facebook. Foi quando eu ouvi dele que eu falei assim: eu vou sair da sua casa, eu estou indo pegar meus orixás. Ele falou assim: então, até 6 horas da tarde, se você não chegar, o chum tá no lixo. Rapaz. Foi exatamente isso que eu ouvi. Eu tenho O da pessoas que falam. coisa tão importante que eu acho que ele leva para a vida dele até hoje. Porque Pai, você não tem ele noção. ia jogar Oxum no lixo. E Ele quando não ele ia, me falou isso, né? Porque sim, assim, ó, nós podemos fazer qualquer coisa para o ser humano. Porque o ser humano tudo. é um organismo vivo, então ele é falho. Então, isso daí ele poderia até falar assim: olha, Dayana, eu não quero que você chegue às 6 horas, porque senão eu vou te dar um tapa na cara. É Isso daí qualquer podia, coisa do tipo pra mim. Só que mas para assim, ter, pra mim, mas na hora que falou de Oxum, Oxum, aí já então, passou dos assim, foi limites. o. Eu acho que encostou em mim ali, pai. Eu falei assim: não, até 6 horas, Ele então entrou. eu vou chegar aí 6h30 e eu quero meu orixá do jeito que eu deixei ele quando eu saí, e eu vou pegar sim. Cheguei na porta do barracão, tava Oxum, eu tenho Oxum, tenho Oxoguian, e tinha o Oxóssi sentado. Tava com um pano branco, ele abriu a porta do barracão, eu falei, dá uma licencinha, por favor. Peguei meu santo, coloquei no carro. Não jogou no lixo. Porque assim, pai, hoje, eu, Dayana, hoje, eu falo por mim, eu estou uma pessoa diferente, eu sou uma pessoa mais madura. O tempo, a vivência, enfim, fez eu amadurecer. Só que a Dayana lá de trás, ele conhecia. Então, ele sabia que ele poderia mexer com todos os filhos dele ali. Só que comigo ia ser diferente. E ele sabe porque ele comeu o pão que o diabo amassou depois que eu saí. Então, Mas ele assim, jogar o som no lixo, né? as palavras dele foram muito fortes para mim. Então, eu saí, foi eu sair, eu chegar em casa, eu fiz a live expondo tudo. Tudo que o senhor imagina. Que aqui não chegou nem perto disso, mas foi tudo mesmo. Então, assim, eu expus ele. E para uma pessoa de Logon Edé, isso machuca muito. Muito. A Então, vaidade, assim, né? a vaidade é tão demais que, assim, machucou ele. E aí, depois disso, eu dei o quê? O desprezo que uma boa filha de Oxum sabe dar. Então, foi exatamente isso. Acho Mas eu que tive meu momento de surto. olha, nós temos um minuto. Não saiam daí. Eu só vou salvar a live. Tô com essa pessoa fantástica aqui junto comigo, Dai de Oxum, essa Iaô maravilhosa, que está contando Axé. da vida dela e mostrando para todo mundo que com perseverança e muita fé a gente conquista tudo aquilo que Opa, almeja. Olha, fé é uma coisa que nós temos que tirar de dentro para poder, ó, passar para todo mundo aquilo que realmente é verdadeiro. Não sai. exatamente, pai. Vai lá. Eu só vou salvar Voltem, a voltem. live. Fiquem aí, eu quero todo mundo aí junto para a gente continuar esse papo tão gostoso aqui no Através do Espelho com a nossa Iaô, Dayana de Oxum. Mãe, eu já volto, viu?
Tá bom, pai, tá bom. Um beijo. Um beijo. Estamos aqui no Através do Espelho. Eu tô mostrando aqui minhas contas, né? Vamos lá. Sejam todos bem-vindos novamente no Através do Espelho. E hoje nós estamos com a Iaô Dayana de Oxum, que tá aqui junto conosco. E eu não vou perder tempo, eu já vou chamar ela, porque, gente, ela é um amor de pessoa. Nós estamos conversando aqui coisas maravilhosas. Pai Carlito, a minha bênção. Sejam todos bem-vindos. Luciano Dias, seja bem-vindo. Babalorixá Sérgio, Oxum abençoe a bênção. Meu filho querido. Pai Júnior de Ogum, beijo no coração. Olha, Ogan Vinícius Oficial tá aqui conosco também. Oxum abençoe a bênção, pai. Saudades do senhor, viu? Vamos lá, eu tô sem óculos, mas estou aqui falando com vocês. Sejam todas bem-vindos. Olha, tem gente do Japão vendo eu aqui. Um beijo no coração. Obrigado, viu? Pelo carinho. Iabacê Beatriz, um beijo. Rosiane, minha filha de Manaus, um beijo no coração. Rose, coloca aí pra mim, meu amor, o nome do canal do YouTube, que nós estamos também, que é Através do Espelho também. Vamos chamar a Dai, não vamos perder tempo? Que tem um monte ainda de perguntas pra ela. Alessandra, filha, um beijo no coração, meu amor. Voltamos, meu amor. Voltamos. Vamos trazer Pai, de novo pra cá. pedi até desculpa também, porque eu vi um pouquinho. Eu não sei se eu tô interrompendo o senhor muitas das vezes, porque, igual eu falei pro senhor, o senhor fala e tá meio travando pra mim, tá? Tá uma delícia, tá super gostoso. Axé. Tá, então vamos deixar esse AG agora bem pra Sim, hoje. já Chega, foi. hora, já aconteceu tudo, mas Pra Oxum quem já queria sabe. saber, já sabe, tá tudo resolvido, tá ótimo. Ó, gente, é isso aí. Então vamos persistir com a nossa fé, realizar sempre coisas boas. Mas Isildinha, um beijo, a bênção. Bênção de E todos também. vamos seguir em frente, porque atrás tem gente, nós temos muita coisa para. Opa! Pai Diego, um beijo no coração também. Olha quanta gente bonita tá aqui dentro Axé. da live, através do espelho, para a gente assistir a grande Iaô. Grande. Por que grande? Porque ela é uma moça alta mesmo. Você tem Eu quantos? sou. Ai, Eu tenho 1,75. ó, gente, ela tem 1,75. Vai fazer o quê? Já é linda, tem 1,75. Ah, Oxum, não tem obrigada. nada, gente. Ai, Tá, pai, o senhor tá me dando tanto elogios que eu tô ficando sem Thiago, graça. seu marido? É, Thiago. É casada com o Thiago, tem a Nicole, de 9 anos. Tá, tá ótimo, gente. Não precisa de mais nada. Vamos lá agora. Nessa Vamos. história de Umbanda e Candomblé, qual a diferença que você teve nesses dois segmentos religiosos? A diferença encontrada na religião ou que eu tive mesmo, de fato? Eu tô falando na sua vida pessoal mesmo, assim, em relação a tudo. Olha, é complicada essa pergunta, viu, pai? Porque na realidade, assim, igual eu falei, dentro da Umbanda eu obtive, né, um conhecimento dentro do meu desenvolvimento, em entidades. Comigo também eu tive uma visão, eu era muito preconceituosa, então isso meio que ficou um pouco de lado. Mas o Candomblé me proporcionou todo o conhecimento que eu quis, que eu fui atrás. Odai, e você tem essas entidades que vieram da Umbanda Na realidade, hoje pai, no Candomblé? na realidade, a minha pombagira acabou mudando por uma outra situação pessoal mesmo. Eu rodava de Maria Padilha na Umbanda. E quando eu fui para o Candomblé, depois do meu preceito de 1 ano, né? Eu dei farrapo. Então, hoje é farrapo que cuida dos meus caminhos. De você Mas mesmo. isso, mas meu Exu continuou o mesmo, que é o tranca-rua. E assim, o meu pai, ele acabou ainda não fazendo gíria de caboclo, de boiadeiro, enfim, não culto a uma outra entidade, para eu saber se as minhas continuam a mesma ou se elas viriam. Então, quando eu já fui em 2 toques mais ou menos de caboclo, nunca virei. Então, meu caboclo nunca me pegou. Então,
Eu acredito que foi uma parte que ficou da minha Sim. história e que hoje talvez não tenha essa continuidade. É que, na verdade, são dois segmentos que resolveram duas etapas da sua vida, né? Sim, exatamente. E foram todas as duas teve sua importância, com certeza. Ó, perguntaram para mim qual é a minha pombagira, rainha das sete encruzilhadas. É. Axé, Laroyê. Olha, ama essa. Amo Axé. tanto da dia do meu aniversário para ela. Sério? Eu, o dia do meu aniversário, Caramba! eu faço a obrigação toda de Exu no dia do meu aniversário, faço a gira dela bem bonita, dou roupa para ela, é Que tudo para ela. tudo! O jantar é dos convidados dela, tudo dela. Aí depois Axé. ela fala assim: que horas já são? Já vai dar hora grande? Então, peraí, eu vou embora que agora vocês vão cantar parabéns para ele. E meu aniversário Laroyê. é 30 minutinhos, assim, ó, bem chulezinho. Mas, Ela dá só aquele miguezinho ali, né? ó, só para falar assim, não, fez a vontade dele. Axé. E aí ela dá esse minutinho, aí canta o parabéns, Amo. corta o Eu sou bolo, apaixonada por pombagira, amo. é amor mesmo, né? Ó, um beijo para Sim. o que tá aí. Amo vocês Beijo também. pra todos, viu, gente? Eu não tô lendo os comentários, mas depois eu É isso que eu respondo. ia falar, eu não estou lendo, primeiro que eu estou sem óculos, Eu também uso e óculos, então eu tenho que me aproximar também. então se eu olhar para baixo é que eu estou lendo aqui. E eu aprendi com o pai da Moriti também que nós não podemos ficar olhando toda hora quando nós estamos conversando com alguém, para prestar atenção Sim. na No que a conversa. pessoa fala, exato, eu também. Senão você vai ficar lendo ali, você vai ficar lendo, lendo, lendo e não Aí vai. meio que você dispersa o seu pensamento, né? É. Você já sofreu algum preconceito religioso? Diretamente, pessoalmente, não. É... Na internet, né, devido ao que hoje eu posto, né, sobre o candomblé, vem aqueles comentários ali, mas, pai, sinceramente, apago e segue a vida. Porque não vai fazer diferença nenhuma pra mim ficar ali naquele debate também, entendeu? Então, Eu falo assim, Dai. Se você tivesse sofrido, qual a melhor maneira para combater esse pá, preconceito? eu não sei se eu sou uma pessoa adequada pra isso, porque venhamos e convenhamos que eu... Gente, eu sou um pouquinho estressada. Então, assim, se uma pessoa vem falar uma coisa pra mim, pai, não dá bom. Não, não bica. Eu não vou seguir o que uma pessoa fala, denuncia. Não, eu já na hora vou dar uma resposta muito direta, não vai dar certo, entendeu? Vai ser Mas muito e acabou, né? muito. Fih, segue seu caminho, bora. Sai da minha frente, porque eu vou passar com a minha macumba e você vai ter que aceitar. É basicamente isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Ô, Daí, qual é a sua visão para o candomblé atual como Iaô? Que isso é muito importante. Muito. Pai, é assim, eu costumo falar, né, assuntos que eu acabo abordando, né, que o povo fala que é aquela polêmica, né, toda aquela situação. Eu acredito que a tradição e hierarquia é muito importante. Sim, é importante. Só que assim, a partir do momento que essa tradição e essa hierarquia, né, traz para dentro da casa de candomblé, onde apenas o Yaoi tem que ficar sentado, calado e acabou, e cabeça baixa, eu acredito que não vai dar continuidade da forma que o candomblé tem que ser seguida. Não é Axé. trazer a modernidade, não é trazer nada do tipo, não é esquecer a tradição de lado, nem a hierarquia. Mas é pegar na mão do Yaô, ensinar, conduzir, explicar, falar. Do Yaô e do Abian também. Eu sei que, né, tem aquela parte de que os Abiãs não podem participar de certas situações, o Yaô também não, vai estar ali de sombra e acabou. Mas eu acho que falta isso, pai. Falta, por exemplo, o senhor, hoje eu tendo a oportunidade de conhecê-lo, o senhor tá me dando essa oportunidade e eu tenho certeza que só dá a oportunidade para as aulas dentro da sua casa. Então, Com assim, certeza. falta a pessoa chegar e parar com esse negocinho de tabu e explicar, falar. Eu acho que, na verdade, falta também dos Iaôs ser Sim, conhecidos e ter o pai como pai. Pai, exatamente. o filho procura pai. Então, eu acho que assim, eu não vou te negar nada, Dai, nada. Uhum.
Se você é minha filha, eu não vou te negar nada. Mas você tem que correr atrás desse pai para lutar por você. Exatamente. Não, eu não sigo nem aquilo que fala assim, ah, o filho que corre atrás do pai. Sim, de fato, ele corre, né? Não espere o seu pai vir e falar assim, olha, você quer aprender isso? Não Não, isso espere isso, entendeu? Você tem que ir atrás disso. Então, assim, para mim, na minha visão, porque assim, pai, eu sou Miaô, eu abordo esses tipos de assunto, né, no meu Instagram, e são outros Iaôs que me procuram. Então, assim, poxa, por que você não consegue aprender isso com seu pai ou com sua mãe dentro do terreiro? Porque assim, se eu estou falando para você, é porque eu aprendo isso. com É porque eu certeza. vou atrás de aprender isso. Então, assim, de fato, falta isso. Falta as pessoas enxergar que é pai e é pai para um todo, né? Não é simplesmente para só iniciar, raspar a cabecinha do Yaoi e acabou, não. É, eu acho que, na verdade, assim, pai é para todo e mais um pouco. Sim. Eu tenho um filho de Xangô chamado Pai Tiago. Meu filho, um beijo no coração. Ele falou uma coisa para mim muito bonita uma vez, que ele virou e falou assim: no dia que me faltar gratidão pelo Senhor, a irá me mate. Axé. Axé, Então, axé. É então uma é palavra muito, forte. é muito forte, né? E ele me deu a família toda dele para ele ser da minha casa, né? E ele sempre acreditou nisso, e isso sempre fez muito bem para ele. Então, eu estou até mencionando isso, porque hoje ele mandou uma mensagem para mim no Message, e eu acho que filho é isso mesmo. Filho tem que estar Sim, sempre com o pai, tem que sempre procurar o pai. sim. E ele fala uma coisa muito bonita: eu nunca tive um pai como o senhor é meu pai. Então, eu tenho o senhor como meu pai. Axé. Isso é muito bacana também. Muito, muito. Nós, Nós filhos, fala- também temos que levantar isso. Quando seu pai te ajuda, te auxilia, né? Pai ou mãe de santo, você tem que é, mostrar essa gratidão para ele. Você tem que com falar o quanto certeza. ele é importante também. Então, assim, graças ao Oxum, eu tenho um pai também muito maravilhoso. Acho- Eu abordo certos tipos de assunto. E quando eu não sei, eu vou lá, pai, isso, como que é? E ele me manda os eu áudios, acho. ele explica, ele fala, ele conversa. Odai, e como você, sendo Iaô, você enxerga o candomblé daqui 100 anos? Nossa, pai, eu ainda costumo dizer, usar essa palavra que eu acabei, esses assuntos que eu acabei de falar para o senhor, que assim, se não mudar isso, cada vez mais vai ficar difícil ser conduzido. Porque somos, né? Eu, por exemplo, sendo Miaô, eu vou ser a mais velha do futuro. Então, Tem isso, assim, o que eu preciso é estar propagando o que eu estou falando hoje no amanhã, para isso acho ser que é seguido. Então, assim, muito. se o candomblé tem que, daqui 100 anos, eu quero que ele seja com a minha visão do que eu estou falando agora. Então, assim, para que isso aconteça, outras pessoas, como eu estou falando, como o senhor está falando, precisa propagar isso para dentro da religião. Acho. Senão, vai ficar mais difícil. Odai, como nós podemos realinhar o candomblé de modo a diminuir as diferenças? Aí eu vou falar as diferenças que fazem com os Iaôs. Nossa, difícil também, porque não deixa de ligar a isso que eu falei pro senhor. É igual assim, muitos IAOs, né? Vou usar até exemplo, muitos IAOs quando me procuram, ou até mesmo a Bians, né? Eles falam assim, em assuntos que eu abordo, e falam assim, ah, Dai, na minha casa eu não posso fazer isso. Na minha casa eu não posso usar isso. Mas por quê? Ah, meu pai não deixa. Mas por que que ele não deixa? Se não fala, como que a gente vai conseguir conduzir tudo isso sem uma explicação direta para a pessoa, com, né, Sim, de fato né? tendo argumento Eu nisso? acho que, eu acho que tudo tem uma explicação, Sim, né? Se nós vamos fazer uma Águas de Oxalá, nós temos que ter explicação do que é Águas de Oxalá. Se nós exatamente. a feijoada de Ogum, aí nós vamos adentrar a África novamente, trazer esses africanos de lá, colocar nas casas de engenho, nos casarões, nos Sim. palácios, pegar tudo aquele restante do porco e fazer aquela feijoada e servir o melhor, que era o que eles tinham, né? Exatamente. Então aí nós temos que pensar, mas Ogum come porco?
Gente, Então, é feijoada. Era o que eles tinham ali. então nós temos que pensar assim, ó, tem muitos preceitos e muitas coisas que você tem que dar explicação para o próximo saber amanhã contar a mesma É a mesma história, história. né? E assim, Então, ter tudo corretamente para também não deturpar aquilo que você aprendeu, o que o exato. segredo da sua casa traz, o que a sua casa matriz traz, porque você tem que ter essa árvore da sua família, né? Aí, Exatamente. aí tem que ter o avô, que tem o tio, que tem o primo, que tem o sobrinho, que tem isso, que tem aquilo outro, e você tem que ter essa história digna. Porque hoje eu estava com a mãe Carmen e o pai Carlito, e nós estávamos falando sobre isso. Se eu chegar na Casa Branca, eu tenho grandes ebomes e grandes abás, né? E grandes pais lá da Casa Branca que me tratam extremamente bem. E eu lá dentro e tenho uma cadeira para eu sentar. Se eu chegar no Pilão de Prata, eu vou ter a mesma coisa com o pai aí. Se eu chegar no Axel Xumaria, eu tenho com o Babá PC. Se eu chegar no Terreiro do Cobre, e assim vai. Se eu chegar no IBC, se eu chegar no Cantuá, se eu chegar em todas as minhas casas matrizes, que eu falo assim que eu sou filho de... Sim, É porque é da onde saiu o candomblé, são os candomblés, sim, então nós temos que respeitar cada vez mais. exatamente. E ser desse jeito mesmo, né? Cada vez mais. Sim, pai, E isso é corretíssimo. realinhar tudo isso mesmo, com muita verdade, para o Sim. futuro ser melhor e não ter diferença nenhuma. Eu, E eu como Yaô, pai, se eu perguntar uma coisa para o senhor, não é porque eu quero conduzir ou ensinar o próximo a tomar frente de situações, não, não. É porque eu não. quero aprender, eu quero saber. Porque é Só que preciso ter passado isso. se você quer aprender, você vai sair da sua casa também. Sim, E vai lá na sim. rua Na batalhar. outra, exatamente. É isso É mesmo. obter o conhecimento para você também não ficar fechado naquilo e achar que só o seu é o certo e acabou, todos são errados. Não é bem Ó, assim que é conduzido, né? e outra coisa também. Internet ensina. Ó, Ó, pai, na verdade, eu costumo falar assim. As pessoas que vêm em mim aí falam assim, ai, Dai, me fizeram a pergunta o que é cura. Falei assim, vai para dentro de um terreiro, frequente, se inicie e você vai saber. Eu não a- posso falar essas situações. Então, assim, tem certas situações que a internet vai proporcionar para você, né? Porque hoje em dia tudo é postado, muitas coisas, mas tem outra que é só vivência dentro de terreiro mesmo. Se você não frequentar um terreiro, se você não frequentar um barracão, você não vai saber. Então, vamos dizer assim, a gente precisa dos mais velhos ali do terreiro para poder ensinar pra gente. se você não participar, você não vai aprender. Porque não é Não, só escrita, gente. Nem tudo. não, não vai mesmo, pai. Não é só histórico, não. Você tem que ali aprender ralando, lavando louça, cozinhando. Ler livro é muito bom, ler textos são muito bons, mas lá dentro é melhor. A história é outra. Daí, então, nos fale um pouquinho da Farrapo na sua vida. Nossa Senhora, pai. Eu tenho até um receio de falar sobre ela, né? Porque ela é muito mistério. Muito, muito, muito mesmo. Só que ela foi, querendo ou não, a imagem para eu me conhecer. Todo mundo pode achar que, é Oxum, é lendo, é isso, é aquilo. Não. Foi a Farrapo. Porque Axé. com ela eu aprendi que, assim, a gente muitas vezes precisa se silenciar. Se a gente não tem nada de bom para falar, a gente se cala, né? Mas o se calar não significa que você não saiba. Então, a Farrapo na minha vida, ela veio de fato para me tornar, digamos assim, a mulher um pouco do que eu sou. Axé. Então, eu aprendi que eu preciso muitas vezes, se eu sei, mas se cala, porque ninguém me pediu minha opinião. Então, se cala, fica na sua, se mantenha com o mistério que envolve quem é você, porque muitas vezes é importante isso. Então, na minha vida, querendo ou não, ela basicamente me direcionou para ser quem eu sou. Até mesmo dentro da espiritualidade, porque foi uma entidade que eu duvidei muito de começo. Então, ela teve que me provar muitas situações, mesmo não precisando, mas me provou para mostrar assim, ó, tô aqui contigo. Entendeu? Então, vamos dizer que é basicamente isso. Axé. Muito bem mesmo. Qual a característica mais marcante de Oxum em você?
Não, nossa, eu acho que você, como vão falar que é o deboche. Mas, de fato, para de brincadeira. Mas, assim, pai, eu vou usar o que muitas pessoas me perguntam assim, por que Yalodê? E se você for atrás dessa palavra, é uma palavra até de, vamos dizer assim, é muito ego eu utilizá-la. Porque é de uma liderança para as mulheres, né? É a dama da sociedade, é a É, grande mãe. Então, assim, eu utilizo exatamente pelo espelho que eu tenho em Oxum. Oxum, para ela tomar qualquer atitude, ela teve que fazer do jeito dela, mas fez. Para ela ser ouvida, ela teve que cortar muitas situações, mas ela foi ouvida. Então, mesmo a em partir mesmo em silêncio. Então, assim, quando fala de Alodê, para mim, ela tem. É isso que eu tenho de Oxum. Ela, vamos dizer que eu quis me dar de presente isso. Então, eu, como uma mulher branca do candomblé, para querer ser ouvida, eu tive que me manter em silêncio, mas eu tive que utilizar isso que Oxum tinha, as artimanhas, para poder falar e todo mundo ouvir. Então, digamos assim, que é o liderar de que Oxum teve. De fato, é o que predomina em mim. o que é ser uma Yaô nos tempos de hoje? Olha, para mim é gratificante, viu, pai? Porque assim, pelas histórias que eu escuto, né, de algumas pessoas bem mais velhas, né, que teve um pouco mais de sofrência, que teve um pouco mais de luta dentro da religião. Para mim é gratificante estar no tempo de hoje, né? Utilizar até uma frase da grande mãe Stella, que ela fala que o seu tempo é agora. Então, se eu sou uma Yaoi e meu tempo é agora, eu tenho que ser grata por isso. Então, Acho assim, de fato, é gratificante para mim, mesmo. porque eu tenho, querendo ou não, como o senhor disse, né, a internet estar ao nosso favor? Está, então saiba utilizar. Então, eu estou sabendo utilizá-la. Então, de fato, é gratificante para mim. Odai, nos fale de uma ritualística que lhe traz emoção. O buri, por incrível que pareça, Que coisa linda. a iniciação é a coisa mais linda, obviamente. Só que, assim, não estou falando do buri da pessoa que precisa, cliente ali, não. Estou falando daquela pessoa que entrou dentro da casa de candomblé, falou que vai ser filha, está passando por aquele processo de Abian e vai tomar um buri. Então, assim, para mim é muito bonito, porque é muita reza, é uma comunhão diferente. Então, assim, eu acho uma ritualística muito bonita. Axé. Olha, a primeira pessoa que me responde o Boris, sabia? Que coisa linda. Sério? Eu gosto Verdade. eu gosto do culto Auri. Eu acho Axé. bonito. Dai, o que lhe representa hoje a fé? Palavra forte também para mim, mas não tem algo que fale de fé que eu não lembre a minha religião. Então, assim, quer falar de É, fé, é falar de candomblé. Para mim é isso. Então, assim, se eu vou para dentro de um terreiro, se eu vou ajudar numa função, se eu vou participar de um orô, se eu vou para festa, eu tô com fé, eu tô dentro do candomblé. Então, para mim é isso. Então, não teria uma outra palavra para definir o que é a minha fé. É estar ali dentro, dentro de um terreiro. olha que coisa linda. A Vitória de Euá, uma pequenininha que faz uns vídeos cantando Sim, sei, sei. pra gente. Ela falou assim, Axé. mas eu amo ela demais. Ai, benção, meu amor. Não tem que fazer o através do espelho aqui, ó, convidando você. Eu quero fazer o através do espelho Axé, ela é uma com querida. você, Vitória, que você tá aí, ó, mostrando para todo mundo que com muita fé Sim. A é primeira criança, pai. Vai ser uma a primeira primeira criança. certeza. Olha aí, ó. Daí, uma palavra de conforto, como Iaô. Hum... Nossa, pai. Essa é difícil. Uma palavra de conforto. Fui pega de surpresa por essa. Porque, de fato, assim, eu não definiria como uma palavra. Não tem uma palavra que o senhor vai chegar em mim e vai falar assim, Dai, isso e vai me confortar. É eu sentar com o senhor e ouvir. Poderia ser isso. Então, assim, o sentar com meu pai, o sentar com a mulambo do meu pai, o abraço da Oxum do meu pai, ou o abraço de um orixá ali no terreiro, é uma palavra de conforto para mim. Pesada. Então, de fato, é mais para mim uma atitude, né, do Do que que uma uma palavra, né?
Vamos dizer assim, tem até uma cantiga que fala que um abraço dado vale mais que uma bênção, uma bênção, uma benção. Então, a pessoa me abraçar ali, tanto que no momento meu de fragilidade, eu choro. Então, tipo, eu choro de raiva. Tô frágil, eu choro. Então, a pessoa, ela não vai falar assim, ai, fica calma, isso é aquilo que vai me irritar. Mas se a pessoa me abraçar, ela me conforta. Então, é Axé. basicamente o silêncio ali da atitude da pessoa. Um orixá de devoção. Por incrível que pareça, é Oxoguian. Eu aprendi a ser devota dele. Oxum é meu amor, não tem como, né? É meu teté, meu lelê. Mas um orixá de devoção é o Oxoguian, porque dentro, entendendo a minha história, eu sei que ele esteve ali falando assim, eu estou aqui, tá tudo bem, tá tudo certo, relaxa. Então, digamos que a minha devoção é ele. Axé, axé, muito bem. Nós temos que ter isso todos os dias. Mãe Sim. Carmen fala assim, olha, eu tô aqui com o fio de Oxoguian, e ela sempre Olha, fala que todos os filhos dela têm que sempre estar com um fio de Oxoguian no pescoço. olha. Então é um fio que eu não tiro por nada. É Xangô. Às vezes eu esqueço até o de Oxum, mas é Xangô Oxoguian que está sempre junto comigo. Axé, pai. Dai, um desejo a realizar. Vou contar até um segredo aqui para o senhor. Aproveitar, deixa, né? Porque eu tive uma experiência muito legal, que foi com uma cartomante que ela tirou um jogo para mim sobre vidas passadas. E antes de ter esse jogo com ela, né, eu tava, do nada, sentava assim, via um estralo na minha cabeça de templo religioso. Não que eu fosse à frente dele, mas surgia um templo religioso. Eu falava, que é isso? Que loucura da minha cabeça. Do Não nada, faz pai. tanto, Não, meu. é uma coisa. É uma coisa muito sincera aqui que eu tô tendo com o senhor. De tipo assim, sabe? Tipo, tô tomando meu café, templo religioso vinha na minha cabeça. Tive um sonho com isso. E a realidade, quando eu fui perguntar isso, né, pro jogo, antes dela abrir sobre vidas passadas, ela falou assim, Dai, eu posso até sei lá, tá alimentando uma situação da sua vida na qual depois você não decida. Mas Sim. assim, Candomblé, ele o afro-brasileiro foi por aqui, foi montado aqui, né? Não é, teve aquelas situações da África, tudo, mas é uma religião brasileira, né? Afro-brasileira. É, A eu falo Umbanda, ela veio, tem muitos entendimentos, entende de que ela é uma religião de afro-brasileira também, ou que outras pessoas teve aquela criação, né, por um homem branco aqui no Brasil. E assim, assim, pai, muitas pessoas que eu converso, elas falam assim, eu queria me desenvolver espiritualmente, eu queria entender a religião, mas não tem um templo religioso no qual eu fale, eu não quero ser um bandista, eu não quero ser candomblecista. Eu quero me cuidar espiritualmente, eu quero entender quem eu sou, eu quero desenvolver essa minha espiritualidade. Então, axé. assim, o jogo direcionava para mim como resposta de tipo assim, por que não um novo templo religioso? Posso estar pensando alto, posso estar pensando muito alto, mas digamos que seria um templo religioso para direcionar as pessoas que passam por algum problema espiritual e não entende basicamente do que seja. Então, vamos dizer que é isso. Axé. Deixa eu perguntar para você. Como você faz para dividir o seu tempo com o axé, sua vida pessoal, seu casamento e sua filha hoje? Pai, eu tenho uma rotina, digamos assim, meio que regradinha, né? O meu pai, ele está reformando o terreiro. Então, geralmente, as funções são na casa dos filhos, né? Recentemente, ele teve a função na casa do meu irmão de santo. E eu vou quando, de fato, dá. Eu não sou aquela pessoa que estou indo dormir na axé, porque o meu pai está suspenso com as funções dentro do terreiro dele. Então, assim, não trabalho fora, trabalho em casa, mas não deixo de cumprir com as minhas responsabilidades e, querendo ou não, eu consigo me desdobrar em muitas pessoas. O meu momento íntimo ali com meu marido é quando ele sobe, ele trabalha em home office, no escritório embaixo de casa. Então, assim, ele subiu, é o meu momento que minha filha já tá dormindo, é o momento que eu consigo conversar com ele. Então, a gente dá aquele jeitinho, mulher, né, gente? Não tem como. A gente consegue ou não, querendo ou não, dar aquele jeitinho. E sempre dá certo, porque nós somos Sempre. e tem que dar certo de qualquer forma. Se não der, a gente empurra e vai dar.
Fizeram bastante perguntas, né? Nas caixinhas de perguntas. Eu anotei algumas, que foram muitas. Sim. Até apagar tudo aquilo também foi. Gente, é muita gente, viu? Muita. Axé. É, as pessoas perguntaram como você conheceu seu marido? Aí você já contou logo no primeiro bloco, que era da mesma casa, barari barará, Sim, né? sim. Deixa eu ver aqui. O momento mais difícil quando você se iniciou. Vamos dizer que ali dentro da minha iniciação não teve problema, né? Eu acredito que foi o Eu acho traçar até um ano. pior, né? O traçar até chegar ao meu ano de santo, depois que eu tomei minha obrigação de um ano, que foi o pior ali. Aí perguntaram para mim que tipos de abuso você sofreu no terreiro antigo. Também contei, né? Querendo ou não. Aí é A isso. manipulação, né, ali dentro do terreiro, eu acho que acaba sendo o pior, gente. Eu sou uma pessoa assim que eu não gosto que mintam pra mim. Já falei aqui. Então, assim, pra mim o maior abuso é ser manipulada, ser enganada e não saber, sabe? Então, de fato é isso. Você tem pretensão em abrir casa de candomblé? Não, gente, por incrível que pareça. Gente, ela vai Não. abrir casa dela. Pai, ó, eu vejo o meu pai de santo, né? Quando ele tá fazendo as coisas e tal, e meu pai de santo, ele fica loucão, né? Ali dentro, assim, pensando um monte de... Tem que ter muita responsabilidade, gente. Muita, 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 muita responsabilidade. Então, assim, é mais fácil eu estar junto ali ajudando um pai de santo, uma mãe de santo. Meu, Olha, quer eu ajudando, eu ajudo, mas pai. é que nem eu falei assim, ó, eu nasci dentro de uma casa de candomblé, não conheço. Sim, Então, assim, eu sempre fui muito cobrado para ser perfeito, né? sim. E hoje eu sou um babalorixá, eu sou muito enérgico em relação a isso. Ou faça Uhum. ou não faça. Sim, exatamente. Se você não for fazer, deixa que eu faço, mas eu vou fazer o correto. Exatamente. O correto que os mais antigos passaram para mim, né? O Pai Carlito até mandou uma pergunta aqui, eu vou até parar aqui para a gente ler a pergunta. Então, eu Não acho que acredito, não. tem que haver isso mesmo, né? Você tem que ter esse pulso firme para poder acontecer. Você tem seu destino traçado, o Oxum já te falou. Ai, Não pai. adianta fugir, viu? Com esse sorrisão lindo seu. Ah, Vai, vai ter que, ó, a gente foge, pai. A gente eu foge, cara. posso, eu sei. Gente, eu sou medrosa. Ai, Por mais gente. que seja. Então, vamos perguntar agora o que o pai Carlito perguntou. Você tem alguma opinião sobre as pessoas de candomblé vegano? Do candomblé vegano? Pai Carlito, só benção, mas eu tive que dar risada disso. É, Porque assim, eu costumo falar, né, para algumas pessoas, teve um dia que a menina falou assim, eu sou vegana, né, quero entrar pro candomblé e tal, tal, tal. Você ser vegana, meu amor, você vai entender que você vai ver frango, você vai ver boi, você vai ver isso, você vai ver tudo morrendo na sua frente. Consegue entender isso? Consegue aceitar isso? Meu amor, seja do candomblé, vegano ou não seja, mas entenda. Então, assim, candomblé vegano em si, de conduzir nada sem orô, sem bicho, para mim, pai, é uma outra religião, tá? Mas a pessoa ser vegana, estar dentro do candomblé, o que ela vai fazer fora dele, né, sobre a alimentação dela, é um livre-arbítrio dela total, né? Mas ela tem que entender de que ela vai ver ali os bichinhos morrendo, né, gente? É triste, mas no terreiro, precisa. é, é, a Dai falou o terreiro dela no primeiro bloco. Eu não vou repetir porque eu quero que você assista. Vai ter, Exato. Vai lá. e tem o canal no YouTube também, que depois a Dai vai deixar marcado lá Sim, vou para deixar tudinho. ver o que ela falou, o que ela não falou. Tem o canal do YouTube também. Então eu não vou repetir de novo. Vai lá, gente. Depois dessa live. Depois. Aí vocês. Aqui vai ter um monte de coisa. A todas as pessoas que já compraram o selo, muito obrigado, muito obrigado. Axé. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos fazer crescer cada vez mais essa cultura de assistir através do espelho, para eu poder trazer mais pessoas interessantes e vocês tirarem suas dúvidas também com Yaoi, Bom, Abá, a Bian, enfim.
todos, Pai, todos. só corrigindo aqui um negócio, porque eu tô vendo aqui um comentário. Não estou falando que é triste a matança, gente, pelo amor de Deus, não Né? confundam. É triste no sentido de que ela vai estar vendo. Uma pessoa vegana, ela faz adaptação para dentro da vida dela não querer se alimentar, né, da carne animal. Então, assim, é triste para ela, porque ela vai ter que aceitar, porque é uma tradição do candomblé. É preciso isso. Então, assim, Ó, ou ela está ou não. ele colocou Cociegé, Cociorixá. É isso mesmo. Nós temos que trocar essa força mesmo, né? E Sim, trazer esse elemento para a nossa vida de uma forma bem positiva e resolver todos os nossos problemas. sim. E você foi dofona do seu barco, é isso? Fui dofona, eu recolhi sozinha. Ela é dofona, Dofona. contaram isso também. Uhum. Deixa eu ver aqui o que mais perguntaram. Eu sem óculos, eu tô aqui só. No seu tempo, pai. Ô, Dai, da Sim. onde vem tanta inspiração para você fazer esses vídeos tão bacanas e debochados? Na verdade, os debochados, né, sátiras, brincadeiras, é para dar uma descontraída mesmo no conteúdo que eu posto de verdade, né, É, que é sobre trazer esses assuntos que as pessoas não falam na internet, é dar a minha opinião sobre. Então, de fato, vem como inspiração de tipo assim, vou fazer o que muitos fazem. Porque, de fato, né, os influenciadores religiosos, eles fazem essas sátiras, eles fazem essas brincadeiras, né, então eu trago como uma forma de descontrair mesmo tudo que a gente, né, envolve a nossa religião, igual você falou. É legal fazer uma brincadeirinha ou outra ali, né, mas não ridicularizando a nossa religião. Então, de acho. fato, é só para dar uma gracinha ali, um humor. Aí, ó, tá vendo? Essa é a Dayana de Oxum. Iaô tem seus 6 anos de santo. É Sim. mãe, é esposa, é mulher, é querida, simpaticíssima, um estilo de mulher, gente, com 35, e aí eu. Ai, axé, pai. Dai, agora vamos Sim. falar uma coisa bem sincera. Em Hum. relação a ser Iaô dentro do Candomblé, é, o que você pode passar para esses Iaôs e para quem vai se iniciar agora? Ó, o passar por Iaô, pai, eu acabo não tendo muita liberdade, vamos dizer assim, porque Mas eu como Iaô, você entendeu? não Como Iaô. entendi. Como Yaô. Não, sim, como Yaô Isso. mesmo. Eu falo até no quesito de liberdade, eu digo assim, porque eu fui, né, tive a minha Ajibonã que passou, meus preceitos que passou, meu rumbê, de uma forma. E eu entendo que muitos Iaôs, querendo ou não, não estou generalizando, obviamente, eles têm aquele abuso que eu não tenho. Então, assim, dar um certo receio de falar, ó, meu, espera, faz isso, faz aquilo, tal, tal, tal. Então, vamos dizer assim que eu prefiro só observar, porque eu acredito que a cobrança para aquele AO tem que ser feita por quem criou e quem é pai e mãe de santo dele. Então, assim, se eu for falar, não dá legal. Mas para ele que vem me perguntar, eu conduzo conforme é a minha história. Então, como eu sou. Então, assim, eu vou estar dentro de uma macumba, eu vou estar bem vestida, porque o meu pai, tirando o rechilier, ele não liga de eu utilizar um gripi, ou um entremeio, ou um ancará, ele não tem ele não me polda referente a isso. Mas eu vou estar com meus delogum e meu mocã no pescoço. Agora, se você, Iao, vai estar com o seu fio de grau, um fio de isso, um fio daquilo, problema seu. Eu sei de mim. Agora, se você vier me perguntar, agora Problema se é meu, não quero saber. Agora, se você vier me perguntar, eu sou Yaô, eu estou assim, eu vou falar assim, coloca seu moca em seu logum, porque você vai fazer mais bonito. Eu vou Acho falar isso. que Agora, pro Bianchi, eu quero entrar para dentro da religião, isso, aquilo, é igual aquele, no primeira parte, né, que eu falei. Procura a história do terreiro, procura a história do seu pai de santo, se espelhe em pessoas que você vê que está conduzindo a história, né, espiritual de forma correta. E eu não estou falando sobre o sair do Maruô e pintar e bordar, não, porque a gente somos reflexos do orixá dentro e fora dele. Então, assim, se você conduz a sua história dentro de um terreiro de uma forma e do Maruô para fora você conduz de outra, então, pera lá, volta tudo do começo, porque você está fazendo algo de errado. Então, vamos dizer que você tem que se espelhar nessas pessoas. Tia Cleusa, meu amor, Gan lá do Ileolá, bênção, Oxum abençoe. Benção.
Um beijo no coração. É sempre bom ter a senhora junto comigo, viu? Axé. O engraçado dessa história da tia Cleusa, que minha mãe chama Carmen e minha Uhum. tia Cleusa, mãe menininha, teve duas filhas, uma chamada Carmen e Uhum. uma chamada Cleusa. Quando Nossa. chegamos no Canto A e nós contamos isso para a mãe Carmen, aí mãe Carmen do Canto A virou e falou assim: qual é o seu nome, minha filha? Aí minha mãe falou Carmen. Aí me junto. Aí minha tia, e você, minha filha, Cleusa? Falou assim: Ave Maria, minha xará de nome e de irmã. Axé, você vê como são as coisas? Aí ela virou e falou assim: e você, meu filho, você não adianta falar nada, você é meu filho mesmo. Ama, Ai, que legal. meu Deus do céu, que saudade. Mãe Carmen é a minha bênção hoje e sempre. Benção. Eu falo que ela é a luz do candomblé que faltava na minha vida. Ela é Ai, que tudo. tanto as duas Carmen, viu? Não só a do canto, Imagino. não A, só a do Canto como a minha mãe, mãe, a que é mãe Carmen, a sua mãe carnal, ela é um amor, muito simpática. Também gostei muito de conhecer ela. a querida, Eu querida. gostei. Você quer cantar um ponto para Farrapo? Ai, pai, tô com vergonha. É isso, Jura? eu pediram ou o senhor tá pedindo? Não, pediram. Ai, gente, vai lá no Instagram ver ponto, pelo amor de Deus. Um ponto só. Uma cantiga bonita. Madalena mora num caixão de veludo. Foi enterrada numa cova fria. Madalena mora num caixão de veludo. Foi enterrada numa cova fria. Eram 7 vidas, 7 fôlegos de gato. A famosa Madalena foi chamada de farrapo. Aroí, minha senhora. Laroí, salve, dona Farrapo. Aroí. Ó, todo mundo tá falando para você cantar. Todo Pior que mundo tá... Ô, pai, pior que na hora que eu canto lá, Pombagira e Exu, É muito bom, sabe? Porque isso mostra que você é uma pessoa interessada que vai numa gira dentro da sua casa, que vai numa gira de uma visita também. E se sim, porque cantiga? Ai, tem cantiga na internet? Tem várias cantigas na internet. várias. Só que você não perde o tempo 24 horas na internet ali, ó, aprendendo aquilo. Gente, convivência de candomblé é isso. Você aprende a cantar, você aprende a dançar, você aprende a limpar, você aprende a Sim, fazer, você aprende a acontecer. sim, é verdade, pai. Eu Então, amo cantar pra Pombagira e Exu. O povo que me segue sabe. E aí o povo acho. fala, canta, 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 gente. Um monte de vergonha. E qual é seu Exu? Meu Exu é tranca-rua. Então, bora cantar uma pra trancar não. Ai, meu Deus do céu. Do tranca, pai. Por incrível que pareça. Tirando o Luar, né, que é aquele hino que a Sei. maioria do povo conhece, eu não conheço cantiga do meu Exu direito. Por incrível que pareça mesmo. Todas as vezes que ele está no meu, que eu incorporo do Tranca-Rua, ele traz cantigas dele, só que nunca tive, né, gravação para aprender aquela Sei, sei. cantiga. Juro pro senhor, da Farrapa eu até tenho, né, bastante, que o povo até fala, é difícil encontrar pontos da Farrapa e tal, mas é por ela trazer muitos pontos e eu já terem gravado ela em terra, então eu sei. Mas ele eu não conheço. Tirando o Luar, Vou cantar uma bonita aqui, o Exu do meu canta, pai. pai. Meu pai, deixa eu lembrar aqui. Hoje tem festa na casa de Tranca-Rua. Hoje tem festa na casa de Tranca-Rua. Vamos saravar o dono da rua. Seu Tranca-Rua trabalhou o ano inteiro. Venceu batalhas e demandas do terreiro. Vamos festejar, festejar com alegria. Seu Tranca-Rua é o dono da magia. Vamos Aroiê. festejar com alegria. Seu Tranca-Rua é o dono da magia. Ó, que lindo, né? Claro, é É maravilhoso. Só linda, depois já me manda um áudio lá no WhatsApp que eu quero, já quero. é linda. Essa é linda mesmo. O Tranca-Rua. Linda. E meu pai era altão, né? Finado pai Pércio, Babaminha Iracheinha, onde o senhor estiver, olhe por mim. Axé. A Axé. minha saudação aos meus ancestrais.
Ele era bem alto, tinha a mão grande assim, usava umas capas, a coisa mais linda do mundo. E o engraçado é que o tranca-rua do meu pai usava umas camisas estampadas, mas sempre pro claro, nunca pro escuro, assim, bem O meu escuro. tranca-rua também não usa nada escuro. Ele usava tudo claro, então eram umas capas douradas, brancas, prata, Tranca-rua até e então só pediu branco preto, também. assim, mas era detalhes, assim, eram coisas bem pouquinhas, né? Mas era a coisa mais linda do mundo. E ele passava aquela capa de tranca-rua Ah, e imagino, deve ser maravilhoso. a coisa mais linda Eu do. sou Ó, apaixonada. um amor assim que só quem conheceu o tranca-rua do meu pai sabe como é que é. Eu Ó, imagino, vou pedir maravilhoso. pra você cantar aqui para Oxum ou o hino da Umbanda que eu vi aqui agora. Ai, meu Deus, eu vou ter que me arriscar no Yorubá, gente. Ai, meu Deus! Mas eu vou cantar uma cantiga que traz também o Yalodê, que não deixa de falar a história, por exemplo, do que eu carrego, né? Então é Aeko, Aegé, Yalodê, Yaororum, Oieieo, Ima, Imalé, Odo, Shun, Ai, Leopo, Orieieo. E não É, deixa de trazer a história da minha mãe. olha aí Meu que Deus, a vergonha. hoje essa Yaô maravilhosa que tá tendo um papo super gostoso. Já entrou gente do Japão aqui para falar com a gente. Nossa, axé. Entrou gente do Japão que eu até mandei um beijo. Entrou gente da Bahia, entrou gente de João Pessoa, entrou gente do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos no A Através do Espelho. todos. Nós estamos finalizando o Através do Espelho. Faltam 10 minutos ainda. Quem quiser fazer alguma pergunta para dar em especial, pode fazer agora para a gente poder Aproveita, gente. aproveitar da tempo. Obrigado. Ó, um beijo. Aqui, ó, para nós do Japão. Ah, tô vendo. Um Axé. beijo, Sergipe. Tudo. Do outro lado Olha do que mundo. legal. Amo essa cantiga. O povo tá Gente, falando de que é do Rio, de Recife. Olha minha Sergipe. conterrânea. Aí, que maravilha, que coisa linda. Axé, gente. Muito obrigada. Sua filha é que santo. Então, pai, a última vez que meu pai tinha jogado pra ela, daquela Edo Shogun, e é babado, acredito que ela seja a minha cabeça ali invertida, sabe? Ó, meu filho Pai Júnior Pensa. tá aí também. Então, você acha que vai vir o Shogyam com Oxum? Eu acho, pai. Eu Eu acho, acho. acho não, eu tenho certeza, porque meu filho de Oxoguian acabou de falar com a gente, hein? A Láfia, né? Ah, já deu Mas a... ela é demais, pai. Ela é uma criança. Olha, na verdade, assim, eu não consigo olhar pra ela e não dar. Assim, tudo bem que não vê cara, não vê santo, tem toda aquela história, mas eu vejo muito guia nela. Muito, muito, muito. E de fato. Mas, né, seja o que os orixás quiserem até o dia da iniciação. E seu marido é que orixá? Ele é do Oxóssi. Do Axé. Oxóssi. Olha, engraçada, que assim, eu me envolvi com bastante pessoas de Oxóssi, né? Uhum, Trouxeram. Eu tive. Meu primeiro namorado foi o Shoguian. uhum. Aí, Eita. aí depois eu fui casado com meu marido, que eu casei mesmo, que eu fiz a Uhum. cerimônia religiosa, tava meu santo, tudo. Foi uma coisa muito bonita. Foi, Imagino. foi uma cerimônia mesmo. Uhum. Não teve nada disso. Foi uma cerimônia religiosa. Era de Oxóssi. Eu fiquei 9 anos com ele também. Caramba. Tá na nossa vida, né? Assim, de Oxóssi. Uhum. É Quantos anos babado. cada já, Dai? Pai, eu casei com 16 anos. Eu Ui! sou. Vai fazer 13 anos de casados, a A gente. Transtorno sempre viu? E se perpetua Axé. essa coisa bonita que tem que ter mesmo. Axé. Ó, gente, Às vezes o povo até brinca, né? Que o povo do Oxóssi. Eu falo, gente, eu tenho um homem de Oxóssi dentro de casa, vai fazer 13 anos. Vocês acham mesmo que é golpe? Eu tô dando golpe, né? Só se for. olha, acabei Ai, de falar que Oxóssi são os melhores. ai, meu Deus. Por incrível que pareça, né, pai? A Ah, gente, querendo ou não, male sempre tem uma pessoa de Oxum ali que tá casada com uma pessoa do Oxóssi. Não tem como. mas
coisa. Você quer falar mais alguma coisa, abordar algum tema que nós não falamos, que você quer Pai, deixar no Através do Espelho especial pra gente? pai, eu quero deixar sim, porque na verdade uma situação que foi quando começou mesmo, né, o meu crescimento dentro do Instagram, né, de seguidores, de visibilidade, que é uma coisa pouco falada por pessoas que têm que falar, que é sobre a transexualidade, né, dentro do candomblé. Eu sou uma mulher cis, mas nem por isso eu deixo de ter a empatia com as mulheres trans, o que elas sofrem dentro, né, do candomblé, por questões disso mesmo, da tradição, da hierarquia, que eu não estou falando que não deve ser seguida, né? Mas igual um vídeo que eu fiz, né? E que eu falei, pai, eu posso entrar dentro da sua roça, dentro do seu terreiro, sem uma saia. E o senhor vai falar assim, Dai, coloca uma saia, porque você sabe que tem toda uma ritualística, tem todo um fundamento por trás disso, mas eu vou deixar de ser mulher por causa disso? Eu vou estar entrando, eu sei da minha consciência dentro de um terreiro. Só que eu não vou deixar de ser mulher por causa de uma vestimenta. Que essas vestimentas que foram trazidas, que foram impostas por pessoas europeias, que foram pessoas brancas. Então, assim, eu acho que elas devem ser inclusas, que devem ser ouvidas, que devem ser aceitas. Não é uma saia, não é um pano da costa que vai desmerecer a história de uma mulher trans dentro do candomblé. E nem vai também desmerecer a sua imagem de um babalorixá e não aceitar elas dentro do axé. Então é uma luta, né? Vamos dizer assim, uma luta de empatia que eu tenho e que eu sempre levanto essa bandeira e que tem que ser dito, tem que ser falado, tem que ser inclusa, sim. Ai, mas dai, tem um fundamento, tem isso, tem aquilo. Elas sabem disso. Elas Posso sabem disso. falar uma coisa bem sincera? Eu tive um Através do Espelho com 3 trans. Uhum. 3 pessoas maravilhosas que conversaram comigo extremamente de uma forma tão positiva, porque assim, todo mundo falava para mim abordar esse tema Sim. com pessoas cis, enfim, com qualquer gênero. Uhum. Primeiramente, eu quero falar com. Eu não quero falar. Com a sua sexualidade, com o seu gênero. Não quero falar com. Eu quero falar com elas. Eu quero entender o que elas me falam, né? Uhum. Eu não tinha isso assim. Lá no Ileolá, nós não temos preconceito com nada, com gênero, com nada, né? Eu acho que primeira coisa, a alma não tem sexo. Exatamente. A alma segura esse corpo nosso. Então, aquilo que você se identifica, que você tem que ser, Uhum. né? Você tem que fazer aquilo que lhe Sim. faz. Então, eu acho que uma saia não muda, Dai. Não. Um caminho não muda. Eu acho que na cabeça não muda, porque eu sofro preconceito também em certos Imagino. que eu uso torso. Eu imagino, pai. Usava torso. Meu finado pai de santo foi enterrado de torso, porque todo mundo é enterrado de torso. Quando Exatamente. enrola o torso. Quando Me faz o fale. torso. E quando Exato. o torso. Então, ai, não pode usar pano da costa. Gente, na África não existia calça. Não. Não É existia. isso que as pessoas precisam entender. Na África não existia calça. A calça é Toda essa roupa que a gente acaba utilizando foram trazidas por ele, gente, para o povo europeu. Então, assim, não foi colocado, a gente está usando, gente estão usando. Então, assim, se a pessoa se identifica com esse gênero e não imagina o quanto constrangedor é para uma mulher trans que ela vive, ela tem seio, ela é uma mulher de tudo e fora do terreiro ela tá se comportando como uma mulher no geral em tudo, aí entra dentro do terreiro onde ela busca fé, onde ela busca toda a história dela, ela tem que ser colocada como um homem. Para mim é inexistente isso. E é o que as pessoas precisam atender. Muito bacana, e eu falo isso também. Hoje em dia nós temos a ciência que aceitam os transgêneros, né? Como Sim. tanto masculino como feminino. Uhum. Nós isso que muda o nome de todo mundo e apoia essas pessoas da melhor forma. Eu acho que a religião tem que acolher a todos. Sim, todos. O candomblé já é uma religião que, graças aos orixás, ele primeiro acolhe para depois ver quem é.
Exatamente. Então, eu acho que não tem que ter preconceito nenhum mesmo. E eu vou com essa luta de levantar essa bandeira com você também. Axé, pai. Sempre levantei, eu falo aqui dentro do Através do Espelho que a gente não pode ter preconceito de nada. E nós estamos Exatamente. vier, porque existem homens trans maravilhosos, existem mulheres trans maravilhosas, existem héteros maravilhosos, Se tudo. É pessoas, gente. maravilhosos. Eu acho que o ser humano é isso mesmo. Tem que encher de amor, de carinho, de atenção, de acolhimento. A nossa religião é isso. Não podemos fazer diferente. Vamos lutar Exatamente, pai. Axé. de todo mundo e tem que ser Axé. muito bem, Dai. Faça isso mesmo, sabe? Porque você é uma mulher linda. Axé. Sua Obrigada. vai falar assim: minha mãe lutou por isso, ela conquistou isso. Como eu falo da minha hoje, que vai completar 70 anos de idade, e ela é uma guerreira. Ela conseguiu tombar patrimônio histórico, a casa dela viva, né? Ela lutou por essa Axé. história. Ela ensina isso para a gente, então eu tenho orgulho, né? Nós temos que ter orgulho disso mesmo. Deixa eu parar de falar, Axé, senão eu pai. vou falar mais. Meu amor, que Oxum te ilumine todos os dias, Axé. Obrigada, todos pai. da sua vida. Que esse seu sorriso nunca ninguém apague. Que o Axé. preconceito nunca chegue perto de você. Que a maldade também e os maus olhos nunca lhe enxerguem. Que todo agé que passou na sua vida seja uma poeira que ficou lá atrás. Bem, Já ficou, pai, já ficou. Axé, muito, muito obrigada pelo convite, por ter dado a oportunidade das pessoas me conhecer e eu também ter a oportunidade de ter conhecido um pouco mais do senhor. A sua axé. bênção, a gratidão Oxum. de verdade mesmo. E fiquei Olha, muito feliz. que o Através do Espelho lhe traga cada vez mais visibilidade, Axé, que você para possa, todos os nós, dias, passar essa energia tão positiva que você passou hoje. para Um nós. beijo no seu Todo coração. sucesso, pai. Obrigada, Eu só quero benção. agradecer de verdade, porque foi um papo com o Iaô que eu amei. Que essa Iaô, ela é guerreira, viu, gente? E se prepara que amanhã tem mais. Um beijo Axé, pai. na próxima quinta-feira, Através do Espelho para vocês. Axé. Dai, ó, tá no coração, viu? Beijo. Obrigada, gratidão, pai.